da jogada, mas anda se movimentando. Jogo de muito contato físico também nesse início na Vila Belmiro. Tô gostando. Vem pro campo de ataque o Atlético Mineiro, lançado dentro da grande área, perde a bola com ele de linha de fundo. Fátio limpou, vem por baixo, Léo Godoy bota pela linha de fundo. De novo nas costas da lateral direita do Santos. Vai ganhar escanteio, mais um Galo na ponta esquerda, o segundo do Atlético Mineiro. E Léo Godoy, hein? Bola nas costas, escanteio pro Galo, Bilhossi. Pelo menos corrigiu a besteira o Léo Godoy, porque conseguiu voltar a tempo na marcação para tirar essa bola. O cruzamento seria perigoso do Coelho no duelo de argentinos na ponta esquerda do Galo. O Léo Godoy já garantiu 2 escanteios para o adversário. Escanteio para a equipe do Atlético bater, 13 jogados, primeiro tempo, Scarpa bate na primeira trave, quarta marcação, 0-0, volta o rebote pro Galo, arriscou, de longe bate para fora. Exagerou, pega a mão na bola, Alonso pela linha de fundo, só tiro de meta pro Santos bater. Pensas para carro, bota o caminhão, é na carta, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul pela frente. Tiro de meta para a equipe do Santos bater, toma a distância, vai para a cobrança, tiro de azul, Gabriel Brazão. Você ligado no microfone da Bandeirantes na Vila Belmiro, 13 jogados, quase 14, 0-0. Brazão sai jogando pelo campo de defesa, rola a bola curtinho nos pés de Gil. Gil por dentro para João Schmidt na meia lua da grande área, solta para Escobar. Escobar pela meia esquerda, deu um tapinha de 3 dedos, perde a bola no bate, volta para Rony, impedido. Marcado impedimento do Rony no campo de ataque na direita, é isso? É isso, Rony, ex-jogador do Palmeiras, ex-rival da equipe do Santos, inclusive cara presente em jogos marcantes entre as duas equipes. Agora defendendo as cores do Galo, já tem 6 gols nessa temporada. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet simples em um instante. Brazão com a bola nos pés dentro da grande área, tem o domínio para a equipe do Peixe, rola a bola para Zé Ivaldo. Sozinho, livre, campo de defesa, lado direito, avança com a bola Zé Ivaldo. Zé Ivaldo agora tem a pressão. Hulk toma o rapa do Hulk, o Zé Ivaldo. O árbitro vai marcar falta, campo de defesa, a bola para o Zé Ivaldo, a torcida quer cartão. E concordo com a torcida, porque o Hulk foi a caça do Zé Ivaldo, que acelera. O zagueirão do Santos tem velocidade conduzindo a bola, passa no meio de campo, mas não passa no Hulk, que deu um carrinho e derrubou o camisa 2 do Santos. Sem amarelo, fica barato pro incrível Hulk. 15 minutos, vai marcar o toque da Bandeirantes, 15 minutos jogados deste primeiro tempo de bola rolando no futebol da Bandeirantes. Santos empata em 0-0 com Zé Ivaldo. Está jogando o Santos, já tem a bola nos pés, Zé Ivaldo. Ele domina pelo campo de defesa, rola à frente, vem para fazer o domínio Barreal. Barreal solta o passe pela meio direita de primeira para Léo Godoy para Barreal, para Léo Godoy, volta pela quarta zaga. Zé Ivaldo domina, sai jogando dentro da grande área. Brazão domina de perna direita, chapa para Gil. Gil recomeça pela quarta zaga, tá sozinho, Gil do lado esquerdo. Se apresenta para fazer o domínio, tem que colar alguém ali, ó. Por exemplo, João Schmidt. Agora ele vem no círculo central do gramado. Recua pela quarta zaga, dá o jogo a Zé Ivaldo. O Santos sem pressa no campo de defesa. Zé Ivaldo acelera para Barreal. Barreal pela meia direita, exatamente onde cruza a fronteira, frente da linha lateral dos técnicos. Enxergou Neymar. Neymar por dentro. Passe errado de Neymar. Cochila a marcação na sequência no rebote. Vem bem Alonso de perna esquerda, tira. Volta a bola para a equipe do Peixe. Zé Ivaldo domina, ganha, solta para Neymar. Neymar pela ponta, escapou da marcação. Boa finta, chamou para a perna direita, ergueu a bola na entrada da pequena área, vai no alto, Everson. Fica com a bola, Everson, na boa descida do Peixe com Neymar, Milhossi. No lance rápido já mostra que é diferente, consegue cortar para o meio com muita facilidade e abriu um espaço na zaga do Galo, o lançamento buscava o Barreal, mas foi forte demais, saiu bem o Everson, senão era lance de perigo para o Santos nos pés de Neymar. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, porque é na carta. Santos sai para o campo de ataque, mas não se acerta, volta a bola para a equipe do Galo, domina pelo campo de defesa, Scarpa, recua pela meia esquerda para cá, o Paulista abandona a porta, vem por dentro cá, o Paulista escapou do primeiro passo, do segundo tenta o passe, sofre a falta. Jogo parado, falta marcada, Galo, ponta esquerda. É isso, Milhossi. É isso, falta marcada pelo Gabriel Bom Tempo nesse lance rápido do Galo pelo lado esquerdo e agora num princípio de discussão ali entre o Cuca e o Rubens, lateral esquerdo, volante do Galo aparece ali para conversar com o Cuca, que está aqui no Santos hoje sem a sua tradicional calça vinho que marcou época no Palmeiras. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus, assine já, falta cobrada rápida pro Galo, não vale. Não vale, o Hulk estava pela linha de fundo, o Gizão mandou seguir. Braulio da Silva baixado, aponta o apito. Só depois do apito, é isso.
Voltou, vai cobrar de novo, agora sim autorizada a cobrança do Galo. Falta para Atlético Mineiro bater intermediária ofensiva lado esquerdo, todos os jogadores do Peixe na entrada da grande área, deixa a bola, Caio Paulista vem para escapa, levantou a segunda trave, Brasão, soltou a bola dentro da grande área, Gil, por baixo, tira! Rasga de qualquer jeito, Gil! Numa lambança, entre aspas, ou na sorte do Galo, quase pintava o primeiro gol, Milhossi. Era mais sorte do Galo ou azar do Santos, porque o Brasão sai de soco na bola, mas depois que ele dá o soco na bola, ele ainda bate no zagueiro do Galo, que estava pelo alto, e ela sobra na grande área. O Gil estava esperto para afastar, mas que susto tem a torcida aqui, aumenta o volume para incentivar o time na Vila Belmiro. Sai jogando o Galo pelo campo de defesa, trabalha a bola de perna esquerda, Alonso dentro da grande área, inteiro de amarelo, Everson para Lincoln pela quarta zaga, tenta o passe à frente, corta a marcação, sem falta na chegada do Santos, a bola ainda do Galo, Rony lançado, devolve pelo círculo central, penteia, a bola vai-se embora, perde a bola, Fausto Vera pela meia direita, sofre a falta, o árbitro manda seguir, Rony acionado pela ponta direita, passe de calcanhar, a bola é boa, dominou pela ponta direita, Saravia pra cima da marcação, pedalou, perdeu a bola. Vai-se embora pela linha lateral, Emanuel pro Peixe bater no campo de ataque do lado direito. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Com a bola em mãos, Rony quase vestiu a cabeça do Peixe. Cobra a lateral pro Galo no campo de ataque, recua. Inteiro no campo de ataque, o Atlético Mineiro. No círculo central domina, erga a cabeça, Alonso de perna esquerda, volta de zagueiro para zagueiro. Dá passe para seu companheiro de zaga, Lincoln domina pelo campo de defesa na meia direita. Placar de 0-0, você ligado, curtindo, aproveitando o microfone da Bandeirante. 0 pro Peixe, 0 pro Galo. Everson sai pro jogo dentro da grande área, gira pela meia esquerda para Lincoln. Ou melhor, Alonso vai para o lado direito, Alonso fica pelo lado esquerdo. Alonso volta a jogada para Everson para Alonso, tenta atrair a marcação do Peixe, o Peixe sobe agora só nesse momento, quase 20 do primeiro tempo, lança Alonso para o campo de ataque, fez a parede errada, passe de perna esquerda errado do Hulk, dominou o lado direito, Léo Godoy devolve o presente, fica no bate-bate, vai ficar para o Peixe, Josibite dá um toquinho de cabeça, perde a falta, o árbitro mostra o braço direito, como quem diz, foi nada, segue o jogo, bola pro Galo no campo de defesa. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre na obra. Dá tudo certo. Vem para ataque o Galo. Rony laçado pela ponta direita nas costas. Bom e firme cobertura de Gil. Recua Gil no campo de defesa dentro da grande área. Bração de perna direita, tem o domínio, quebra para o campo de ataque. Corta a marcação, vai-se embora pela linha lateral. Do lado esquerdo do gramado, arremesso manual para o Peixe bater no campo de ataque. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Brasileirão, quarta rodada, Vila Belmiro, relógio marca 20 do primeiro tempo. Neymar tocado, falta pro Peixe, campo de ataque, lado esquerdo, Santos 0. Atlético Mineiro também 0, alô, Pusóvio. Martelli, tem rede balançando no Maracanã, Gonçalo Plata faz 2-0 para o Flamengo contra o Juventude, 20 minutos da primeira etapa. Falta para a equipe do Santos bater no campo de ataque pela ponta esquerda, chegada forte para cima do Neymar, subiu o cartão, ou não? Sem cartão amarelo, Pedro Martelli. Falta para a equipe do Santos bater na intermediária ofensiva pelo lado esquerdo, Neymar, hoje não com a 10 e faixa, com a 100 e faixa, o príncipe da Vila toma distância para fazer a cobrança, vem levantamento para o meio da grande área, toque de cabeça para o gol, Everson! Levantou a bola, Neymar, de costas pro gol, Zé Ivaldo escora fraquinho, toca no gramado, tá nas mãos do Everson. Mas a impressão que dava é que o Zé Ivaldo podia ter tocado nessa bola, o cruzamento foi muito bom, Neymar achou um buraco na zaga do Galo, ele preferiu deixar passar e agradeceu o Everson, fica com ela, tinha muita liberdade o zagueirão e a melhor chance do Santos não foi convertida. Leandro Quesada, 21 agora, primeiro tempo, 0 pro Santos, 0 pro Atlético Mineiro. Jogo bom na Vila Belmiro? Tá faltando esse capricho na finalização, né? Teve aquela chance do Neymar, agora essa. O Santos precisa começar a melhorar um pouquinho esse nível de assistência e quem tá ali para esperar para finalizar precisa estar mais esperto. Mas é um jogo movimentado nesse início, com boas chances, né? Os dois times buscando o resultado positivo. Podia ser aquele jogo do lado do Atlético, um empatezinho tá bom na Vila, tal, não. O Atlético também de vez em quando parte para cima do Santos e o Santos com uma velocidade legal, né? E tô atento aqui ao Neymar, né? O Neymar bem ligado no jogo e reclamando um pouquinho além da conta, isso também é verdade. Jogo parado agora, quem foi derrubado foi o Bom Tempo no meio de campo, muita reclamação para cima do árbitro.
Mas sem cartão, né? Sem cartão de novo, e o Neymar fica louco, vai pra cima da arbitragem, e também a torcida agora faz alguns elogios ao Braulio da Silva Machado, porque o Fausto Vera puxou a camisa no bom tempo e não deu cartão amarelo, só a falta marcada pro Santos. Tem gol! Martelli, no Maracanã, o novo líder do Campeonato Brasileiro faz 3-0 com o lateral direito Danilo. Agora o Flamengo 3, Juventude 0, 24 minutos do primeiro tempo. Pro ataque desce o Santos, lançado, Neymar dentro da grande área, briga, frente à marcação, Neymar ganha. Quarto de círculo lá do lado esquerdo, pra cima da marcação do Rubens. Balança a frente, a linha de fundo, escapou Neymar. Pede a falta o árbitro. Não. Faz sinal de não, segue o jogo sem falta, segundo o juiz. Rubens chega limpo na bola. 0 para o Santos, 0 também para a equipe do Atlético Mineiro. Placar de 0-0 na Vila Belmiro. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. Sobe o volume a torcida do Peixe. O Galo saiu jogando mal pelo campo de defesa. O Zé Ivaldo ganhou mais uma, arriscou bater o gol, tem desvio. Vai-se embora pela linha de fundo, escanteio pro Santos, lado direito aí, Milhossi. E quem vem cobrar é o Barreal com a perna esquerda. O Neymar se posiciona dentro da grande área, na verdade vai para fora da grande área, na altura do meio círculo, para tentar a finalização. Barreal com a perna esquerda vem cobrar. Barreal para a bola, 23:30 jogados, lado direito autorizado. Barreal levantou, segunda trave, o toque do Gil, no bate-bate, vai voltar, Zé vai pro gol. Na cobrança de escanteio do Peixe, que nasce da vontade de roubar a bola, sai jogando mal o Galo. Barreal levanta, ergue a bola na segunda trave. Gil toca de cabeça, a bola toca nas costas da zaga, se oferece, vem de trás, sem faldo, o zagueiro, aquele lapso de centroavante, ergue a cabeça de pé na direita na altura da marca penal, enche o pé pega na veia, pega bonito, morre no canto inferior esquerdo da meta de Everson, na marca dos 24 minutos jogados deste primeiro tempo. Alô, 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 Everson, aquele abraço, tá no gol. Pra Vila pulsar, estremecer e vibrar. Sem faldo, aberto o placar na Vila Belmiro. Santos 1, Atlético Mineiro 0, Milhossi. O tererê pra animar a torcida do Santos, que sai na frente do Campeonato Brasileiro em casa com uma boa pressão. Aparece bem na área o Zé Ivaldo para finalizar sem qualquer chance pro Everson. Ele enche o pé e marca. Pela primeira vez nessa temporada, aproveitou para provocar. Pertence ao Cruzeiro, está emprestado ao Santos e imitou uma galinha pro rival. Zé Ivaldo com a perna direita coloca o Santos na frente da Vila. Tá 1-0, Martelli. Com direito à provocação, mas com extrema felicidade, pega na veia, pega no peito do pé. Praticamente a queima-roupa, Quesada. Indefensável pro Everson, hein? É, mas o que você disse, né? Tava esperto ali, né? Porque no rebote precisa ficar esperto. A primeira tentativa foi do companheiro de zaga, o Gil. Aí a bola bate no jogador do Atlético. Sobra ali pro Zé Ivaldo encher o pé e fazer o primeiro gol da partida. Aquilo que eu dizia pra você, não é? O Santos criava, mas faltava o desempenho ofensivo da finalização. E ela aconteceu. Zé Ivaldo bem na defesa e abrindo o placar, quem sabe, de uma grande vitória do Santos na Vila Famosa, Martelli. Com um amortecedor HG na carta, você chega mais longe, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul, vem Santos, pro campo de ataque, desceu, vai fazer, Barreal pro gol! Na descida do Peixe, o Galo atordoado, o Atlético Mineiro nas cordas, ganha a bola do lado direito, livre de marcação, recebe a bola, Barreal estava no meio da grande área, vai-se embora do lado direito, escapou da marcação, Léo Godoy depois do belo chapéu do bom tempo no meio de campo, abre a jogada na ponta direita, Léo Godoy invade a linha de fundo, chega na entrada da pequena área na marca penal, Barreal estava sozinho, livre,
náufrago dentro da grande área. Ele pede clamorosamente, a bola chega para ele, se atira contra ela, de perna esquerda, no carrinho, com a ponta da chuteira, bota no canto inferior direito de Everson. Na marca dos 27 minutos jogados deste primeiro tempo. Passa o rolo compressor em 3 minutos o Peixe. 2 para o Santos, 0 para o Atlético Mineiro, para levar o Príncipe da Vila às lágrimas do gramado de jogo. Santos 2, 0 Atlético Mineiro, Poçófio, ou melhor, Milhossi. E joga em 30 minutos o que não jogou até aqui no Campeonato Brasileiro. Santos, muitos méritos para Gabriel Bontempo, que pegou a Avenida Caio Paulista e foi-se embora até dentro da área. O toque sutil para o Barreal completar, mais um jogador, ex-Cruzeiro marcando contra o Galo. 2-0, Peixe bonito na frente na Vila, Martelli. Leandro Quesada, do 24 até o 27 aqui, ó, minutos de jogo. 2 para o Santos, 0 para o Galo. Que show do Santos, né? O jogo começa com os dois times buscando aí o resultado, mas o Santos em poucos minutos praticamente define a vitória. Ah, mas você está exagerando, só 28 minutos já pegou essa vitória e já colocou no bolso, porque do jeito que tá acontecendo, que jogada incrível do Léo, né? Que velocidade do Léo, o Neymar colocou a mão na coxa, será que aconteceu alguma coisa? E aí o Barreal espertíssimo, sem marcação, a zaga estava totalmente vendida e o Barreal amplia o placar. Um segundo antes eu falava, né, que o Santos pode construir uma grande vitória e ela está acontecendo aí, Martelli. Placar de 2-0, o Santos está vencendo o jogo, vem mais Peixe. Guilherme por dentro, abre a jogada pela ponta direita, rola, bola nos pés de Barreal. Zé Ivaldo e Barreal dão uma vitória para o Peixe. Por dentro, boa bola, Guilherme arriscou pro gol, com desvio nas mãos de Everson. Em 2 tempos, com a bola em mãos, o goleiro do Galo, Milhossi. Com o placar na frente, a confiança fica maior, né? E aí o Guilherme arrisca, vai bem de longe e essa bola tinha endereço. O Everson que pega ela com desvio fácil na altura e cobra a defesa do Atlético, que está perdendo por 2-0 e ainda não venceu no Brasileirão. Ative o efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples, em um instante vai de Estrela Bet. Quase 30 minutos jogados deste primeiro tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, a Vila Belmiro. Tá feliz da vida por enquanto, 2 pro Peixe, 0 pro Galo. É a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desce pro campo de ataque, o Atlético Mineiro domina pelo lado direito, escapa da marcação, pisa na bola. Tá pressionado o Saravia, volta jogada um pouquinho mais atrás, se apresenta Lianco. Lianco no campo de ataque, rola, bola nos pés de Fausto Vera. Fausto Vera ergue a cabeça, gira o jogo do lado esquerdo pela 4ª zaga, mais uma vez a bola nos pés de Tranquilo, sozinho, Alonso. Alonso do lado esquerdo por dentro, boa bola, mais uma vez, abrindo a jogada pela meia direita, é para Saravia. Saravia na entrada da grande área, buscava o passe para Rony, corta a marcação do Santos, domina pela meia esquerda, tenta descer com Guilherme, ele ergue a bola à frente, corta a marcação, volta pela 4ª zaga, sai jogando o Atlético Mineiro, perdendo por 2-0 no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. É o Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro, 4ª rodada, marcando para você 30 jogados do primeiro tempo. 2 gols em 3 minutos, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, fala Bruno Poçófio. Martelli, mais cedo no Campus Maia, o Mirassol deu seu presente de Páscoa para a torcida, um chocolate contra o Grêmio, 4-1 contra o Tricolor, a primeira vitória do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, internet até entregue totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Galo vem pro campo de ataque, mas não se acerta, bom tempo, tira. Corta a marcação, volta pela meia direita para Saravia. Saravia para Fausto Vera. Arriscou, boa bola para Scarpa, tocado, pede a falta, o juizão diz que não. Manda seguir o árbitro do jogo. Neymar domina pela meia esquerda, pressionado por Rubens, solta o passe de 3 dedos para Guilherme no carrinho. Vai firme, Rubens por baixo, tira. Recua e sai jogando o Atlético Mineiro pelo campo de defesa. Martelli. Diz que obra é jogo duro, mas com Tigre. Na obra dá tudo certo. Vai de Tigre. Pode falar, Milhossi. Só para pontuar, o público um pouco abaixo hoje na Vila Belmiro, não teremos casa cheia. Cerca de 7.600 ingressos vendidos de forma antecipada. Expectativa para 8, 9 mil presentes hoje. O ingresso, mais uma vez, muito caro. R$300 o ticket mais barato para ver o jogo hoje. Vem pro campo de ataque o Atlético, Rony domina a entrada da grande área, perde a bola, corta a marcação, desabou, hein? Ele tava chorando e não era pelo gol não, hein? Pelo jeito ele tava chorando e não era pelo gol não, Neymar Júnior, hein? Infelizmente, a imagem que a gente descreve aqui em áudio e pelas ondas sonoras
do microfone da Bandeirantes, é Neymar desamarrando as chuteiras, tirando aquela proteção das duas coxas, que dá uma compressão mesmo no músculo, levando as mãos à chuteira e chorando copiosamente no gramado, hein, Miliossi? Imagem triste, o torcedor começa a se questionar o que está acontecendo. O Neymar, como você falou, de cabeça baixa, com o ombro apoiado nos joelhos ali, tá realmente desolado no gramado. O Guilherme vai conversar com ele, tentar acalmar. Neymar parece estar sentindo um desconforto de novo e tira essa proteção da coxa. Ele não leva muito a mão a nenhum lugar pra gente falar onde que é essa dor, mas há pouco levou a mão na coxa esquerda, que é de fato a lesão que ele vinha sentindo durante esses 42 dias afastado. Então, preocupação. Neymar sentado no gramado, departamento médico em ação e a maca entra de novo no gramado da Vila Belmiro. Quesada, é o jogo de número 100 dele, é o jogador quando Belmiro volta, né? Isso. O jogador que quando volta a vestir a camisa do Santos, tem graus, né, diferentes da lesão, aí às vezes não cicatrizou legal. O fato é que passa a impressão, é difícil afirmar agora, de que talvez não tinha condições ainda de voltar, porque já volta com proteção na coxa, enfim, é muito cedo para analisar. Mas é difícil imaginar o Neymar 2 meses mais uma vez fora no Santos, porque o contrato dele vai acabar, né? Então, naturalmente vai ser, imagino eu, um momento de reavaliação aí dos dois lados. Santos e seleção, né? Porque já tem em junho aí os jogos das eliminatórias. Imagino que uma sequência no Santos coloque o Neymar novamente na mira, né? Tá saindo agora o Neymar aí em forma Miliossi. Agora, a questão é quando que ele vai estar bem, né? Porque então não vai estar bem nunca, né? A última vez que ele teve uma sequência de jogos foi antes da Copa de 2022 no Catar, né? Depois disso, 23, 24, agora 25, ele não consegue ter uma sequência. Teve essa de 7 jogos, é verdade, no Campeonato Paulista. Mas é pouco, né? E a desconfiança e incerteza em relação a ele, Martelli, só aumenta. Quem que entrou no lugar dele, Miliossi? 32, Roleiser. Só para destacar, Martelli, no momento em que o Neymar sobe na maca, de fato percebe que vai ter que sair do jogo, a Vila Belmiro canta olê, olê, olá, Neymar, Neymar, como forma de apoio, que emociona ainda mais o jogador, que já está no banco de reservas do Santos. Agora, Quesada, levanto aqui uma bola. O Jorge Jesus, quando optou por não cadastrá-lo, vou assim dizer, né? Não credenciá-lo e não colocar na lista, não relacioná-lo para a Liga Saudita, né? Ele falou que o Neymar estava um pouco abaixo fisicamente. Será que tinha algo a ver com isso? Ah, sim. Porque eu imagino que não seja só da vontade do jogador, né? Treinar ali, acho que o cara tava. Talvez a condição física mesmo, né? O Jesus não seria maluco de ter a chance de contar com um cara do tamanho do Neymar e deixá-lo fora se não tivesse algo maior, não é? Na realidade, ele acabou preservando o Neymar, né? E o tempo é o senhor de tudo, né? Cada vez mais a gente vai dar razão pro português, né? Pro Jorge Jesus. Realmente o Neymar não tem condições, cara. 42 dias sem jogar. Volta contra o Fluminense, segundo tempo. Inicia o jogo hoje. Ele saiu aos 28, não é isso? Não, saiu agora, 33, 32, exatamente 32. Pô, alguma coisa errada aí, né, gente? Não é possível. Realmente não é possível. Placar de 2-0, o Santos está vencendo o jogo. Repito para você ligado no microfone da Bandeirantes. Mais cedo, Ulisses Costa trouxe a vitória do Fluminense 2-0 para cima do Timão em casa. O Internacional perdeu por 1-0 para o Palmeiras. São Paulo empatou em 2-2 com o Botafogo. Muita gente chegando no microfone da Bandeirantes. 35 minutos jogados deste primeiro tempo. Alô, Baixada Santista. Toda a nossa força, claro, querendo a recuperação pronta e rápida de Neymar Júnior. Largou o gramado aos 32 jogados do primeiro tempo. Roleiser entra. Enquanto isso, o Alonso chega forte para cima do Tiquinho, à frente do banco de reservas. Reclama, pede um cartão. Fato é, falta marcada para o Peixe, hein? Miliossi. O Tiquinho fez a parede na linha do meio de campo, tentando esse contra-ataque. O Santos que deu uma baixada no clima na Vila Belmiro após a saída do Neymar. É brincadeira, viu, Martelli? O torcedor que estava bem animado já dá aquela desanimada, né? Ainda assim acompanhando e incentivando o time que vence por 2-0. E o Santos tenta se recompor em campo com o Roleiser, o argentino 32, que se posiciona como armador do Santos. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata. Quase 37 minutos jogados deste primeiro tempo. Você ligado no microfone da Bandeirantes. 2% 0 para o Atlético Mineiro. Daqui a pouco o microfone da Bandeirantes. Intervalo inteligente. Ricardo Capriotti assume.
Neymar Júnior, imagem no momento, tá no banco de reservas. Vai demorar, tem que fazer exame, tem que analisar. Só amanhã o Santos deve colocar algum tipo de pronunciamento. Vamos ver, Bilhó, se dessa vez eles se pronunciam, né? Porque na outra semana lá que antecedia a convocação para a seleção brasileira, ficaram na miúda. E aí depois tiveram que convocar o Neymar. Não vou dizer porque omitiram, né? Mas de certa forma esconderam aí a lesão do craque do Santos, hein, Milhões? Pintaram como um desconforto no começo, né? Depois preservação, até que realmente foi constatada uma lesão, esse edema na coxa esquerda, uma conversa que nunca foi totalmente esclarecida, mas agora ele volta a sentir justamente a coxa esquerda, né? O que é muito triste. O Neymar tá chorando ainda, se recompondo, porque sabe que pode ser algo mais sério do que se imaginou. E quem sabe agora o Santos também informa, por enquanto nada oficial, mas a gente já viu que ele sentiu de novo mesmo a coxa esquerda, que o tirou de ação por mais de 40 dias. Grupo Souza Lima, eficiência, segurança e serviços é no Grupo Souza Lima. Placar de 2-0, 38 minutos jogados deste primeiro tempo. Desce para o campo de ataque, a equipe do Galo domina pela meio direita, Scarpa, tocado pelo Escobar, é falta do Rapa. Falta para o Galo bater lado direito, intermediário, ofensivo, Rapa forte do Escobar, Milhossi. Agora o Galo tenta crescer no jogo, inclusive a torcida visitante está cantando alto aqui na Vila Belmiro, acreditando numa possível virada. O Galo vai para cima e tem uma falta perigosa, vai todo mundo para dentro da grande área do Santos. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na Cata. Falta para o Galo bater, toma a distância, vai para a cobrança. Gustavo Scarpa do lado direito com a perna esquerda calibrada. Vamos ver. Jogadores do Santos para o meio da grande área. Você ligado no microfone da Bandeirantes, placar de 2-0 para o Peixe. Falta para a equipe do Galo bater lado direito, ergue o braço direito, sinaliza ali o posicionamento Scarpa. Jogadores do Santos estão preocupados na grande área. É cobrança ensaiada. Scarpa soltou ponta direita, próxima linha de fundo, Rony Cruz em cima da marcação. Manuel fecha bem o Peixe, lateral para a equipe do Galo bater do lado direito. Aproveita para ajeitar o posicionamento dentro da grande área ali o Zé Ivaldo e o Gil. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Vem para ataque mais uma vez a equipe do Galo. Domina pelo campo de defesa. Alonso na meia esquerda, rola para cá. Paulista cruzou para o meio da grande área. Gil sobe para tocar de cabeça, completa a marcação. Sobrou na linha de fundo. Dominou Fausto Vera, entrada da grande área. Pede a bola, não recebe. Pelo lado direito vai ter que acalmar tudo. Saravia finta a marcação legal do Guilherme. Deixou o Guilherme no chão. Saravia soltou pela meia direita. Vem Hulk levanta para área para ninguém. Na cabeça de Zé Ivaldo que toca a quarta marcação. Tira da grande área, volta pela meia esquerda para cá, Paulista, caiu Paulista de canhota à frente, tentou escapar da marcação, Coelho desarmado, toque na bola, Léo Godoy põe para fora. Só Manuel pro Galo bater no campo de ataque pela ponta esquerda, perde o jogo por 2-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. É o Campeonato Brasileiro em sua quarta rodada na Vila Belmiro. Relógio marca 40 minutos jogados do primeiro tempo. Santos 2, Zé Ivaldo e Barreal. Neymar saiu substituído com possível lesão. Atlético Mineiro 0 na Bandeirantes. O QG de Esportes é seu. Fala Bruno Pusóvio. Martelli, depois de tomar 4-1 do Mirassol, o Grêmio anuncia a demissão do treinador Gustavo Quinteiros. Ao todo 19 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Para o Grenal deste sábado, Rames Freitas vai à beira do campo como interino. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser na Cata. Sabe por quê? Porque na Cata, claro, é tudo azul. Por que o jogo tá parado e tem muita conversação ali com o árbitro, hein? Do lado direito no ataque do Galo, Milhose. Ainda cobrando mais e mais o Hulk. Depois que o Neymar saiu, virou o Hulk o responsável por encher a cabeça do Braulio em reclamações de falta. Apenas falta marcada, nada demais, meio de campo para a equipe do Galo. Atlético Mineiro com a bola nos pés do campo de ataque, domina por dentro, escapa da marcação, Fausto Vera volta, jogado um pouquinho mais atrás para Lianco. 41 jogados, 2 para o Santos, 0 para o Galo. Fala na Bandeirantes, Leandro Quesada. O jogo é todo do Santos, né? Administrando esse resultado. Houve um baque aí com a saída do Neymar, né? É fato. Mas ainda bem que o Santos construiu esse resultado com o Neymar ainda em campo, né? Imagina se o Neymar não estivesse em campo e 0-0, né? Pelo menos isso o Santos consegue. E aí ter a cabeça boa para entender o que aconteceu com o Neymar e voltar firme com o mesmo ritmo do início do jogo. Deu uma quedinha no ritmo do Santos depois dos 2-0, Martelo.
Vem para ataque o Atlético Mineiro, domina pela meia esquerda, Fausto cruza para o meio da grande área, Rony sobe para tocar de cabeça, a quarta marcação, afasta de qualquer jeito Guilherme, volta o rebote, tentou emendar de perna direita, Rubens manda para fora. Pega na orelha da bola, lado esquerdo da meta do Brasão, linha de fundo, tiro de meta pro Peixe. E aí fica fácil para a equipe do Santos, que tenta agora com o seu torcedor voltar a ter controle do jogo, que dá uma esfriada danada depois da saída do Neymar e uma finalização sem qualquer perigo, apenas tiro de meta Gabriel Brasão. O Santos vence 2-0. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já! 42,5, repito para você, o Santos vencendo por 2-0 o Atlético Mineiro. Daqui a pouco o futebol da Bandeirantes traz o intervalo inteligente. Ricardo Capriotti assume. 2 para o Santos, 0 para o Atlético Mineiro. Você curtindo no FM 90.9 tradicional de São Paulo. Alô, Baixada Santista sempre ligada. Também na faixa estendida, pegando legal em 86.3. Tô vendo a galera aqui no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, hein? Silvio Luiz, Kátia, Pati Loss, The Power. Tá aqui com o nosso Guido, muita gente chegando e curtindo o microfone da Bandeirantes, além do aplicativo da Band, o Band Play. Sai jogando pelo campo de defesa a equipe do Atlético Mineiro. Ai, que sada. Você não caiu não, né? Não caiu não, caiu? Eu não acredito. Ó, mas eu durei, viu? Durou. Sabe quanto foi? 7 anos. Mas durei, né? Durou. Pô, que sada. Acontece, não, foi bem. Mas foi inglês pelo menos, né? Foi inglês, pelo menos. 43,5 para ataque, desce o Galo. Tentou chegar para bater na entrada da pequena área, corta. Afasta pela linha de fundo, a bola não sai. Volta para a equipe do Atlético Mineiro. No campo de ataque, ponta direita. Tentou escapar, perdeu a bola. Volta a jogada pelo campo de defesa para a equipe do Galo. De perna esquerda acionado, Tiquinho sofre a falta. Jogo parado, falta marcada, a bola para a equipe do Santos no campo de defesa do lado esquerdo, Miliossi. E segue caído lá na frente, na equipe do Galo, me parece que é o Saravia, né? Depois de uma trombada pelo lado direito, tá jogado e agora sim vai se levantando. Mais uma falta para a equipe do Santos cobrar no campo de defesa. Daqui a pouco os acréscimos do primeiro tempo na Vila. 44 minutos jogados, vai terminar o primeiro tempo na Vila Belmiro, placar de 2-0. O Santos está vencendo o jogo por 2-0. Gol de Zé Ivaldo, gol de Barreal. Desce para o campo de ataque, a equipe do Peixe domina pela esquerda, Roleiser solta pela canhota, se apresenta Escobar volta a jogada para Roleiser pela ponta esquerda de novo para Guilherme desarmado, firme no carrinho, corta Saravia, põe para fora. Já os acréscimos da Vila Belmiro. Vem aí o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Santos está vencendo legal. Santos está vencendo bonito, 2-0. Repita. Mais 4 minutos de jogo. Vem para o campo de ataque, Tiquinho pela meia esquerda, sofre a falta, o juizão manda seguir o árbitro sem falta. 45 jogados deste primeiro tempo. Nada de abraços pra prima agora não. 2-0 pro Santos, jogo parado, falta pro Peixe. Jogo parado, falta pro Santos bater campo de defesa e pinta o primeiro cartão. Caio Paulista, que primeiro se perdeu com a bola, se desentendeu com ela, teve que consertar essa besteira e acabou acertando o Barreal, que tomou a frente do lance. Que vacilo gigantesco, como tem dificuldade com a redonda, o Caio Paulista, que leva amarelo. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil. A mais premiada do Brasil, se a Sil. Pode confiar. 45, quase 46 minutos jogados deste primeiro tempo. Vence o jogo Santos por 2-0 para cima da equipe do Galo. Zé Ivaldo e Barreal marcaram os gols. Neymar Júnior, o príncipe da Vila, saiu aos 32. Minha gente, você tá chegando agora, pode ser, viu? Pode ser que Neymar tenha mais um capítulo aí da sua lesão da parte de trás da coxa esquerda, hein? 46, jogo parado. Falta marcada para o Galo do lado esquerdo, em cima do Hulk, é isso? É isso que cobra rapidamente o Galo, para quem sabe tentar diminuir nos instantes finais do primeiro tempo, porque só tem 2 pontos no Brasileirão, está sendo ultrapassado pelo Santos e segue no Z4. Domina o Atlético Mineiro, vem para o campo de ataque, a bola para Rony, dominou no pé, tirou na PAC, pressão, espalma Escobar, põe pela linha de fundo.
O Alonso levantou na entrada da grande área. O Rony estava impedido, é verdade. Mas ele domina, ajeita no peito, agasalha, vira uma bike, o Brasão pega Escobar, põe em escanteio a Emiliossi. Que personagem é o Rony, né? Sempre na bicicleta, ainda não fez o gol de bike pelo Galo. No Palmeiras ele conseguiu depois de muita insistência, mas estava à frente mesmo, impedimento. Reposição de bola para a equipe do Santos, que vence por 2-0. Sim, o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser Sil, a mais premiada do Brasil. Se a Sil pode confiar. 47, só mais 2 de bola rolando neste primeiro tempo. Quebra de perna direita, Brasão na entrada da grande área. Vai tentar buscar Tiquinho domina no peito, ajeita pela meia esquerda, quarta marcação. Chega Fausto Vera, ele domina pela quarta zaga, rola pela meia esquerda pra cá, Paulista amarelado. Caio Paulista escapou da marcação do primeiro, cruza a fronteira, passadas largas. Abre a jogada pela meia esquerda, é pra Coelho na quina da grande área, olhou pra área, não tem ninguém, pedalou, balançou, abandona a ponta, vem por dentro, boa bola pra Rony, dominou, girou, bateu travado, frente à marcação. Corta a zaga do Peixe, volta para a equipe do Galo, insiste Rubens pela meia direita para Scarpa dominou por dentro, tem aproximação de Saravia, preferiu girar Scarpa por dentro para Caio Paulista ainda mais por dentro para Alonso inverte o lado do campo, linha lateral da grande área, lado esquerdo para Coelho escapou, perna direita, pode cruzar, ameaçou na entrada da grande área, rolou, boa bola, Saravia bateu no gol, passa a esquerda, vai-se embora pela linha de fundo, só tiro de meta pro Santos bater, Miliossi. Mais uma vez o Galo ficando com a bola nessa reta final de primeiro tempo e rodou bem a zaga do Santos, mas dentro da área não entra. Retrancado nesse momento o time do Peixe, comandado pelo auxiliar César Sampaio, chute sem perigo. Mais um tiro de meta para Gabriel Brasão cobrar pro Santos. Quesada vai terminar o primeiro tempo na Vila. Bem o Santos, 2-0, dizer o que, né? Tá fazendo um jogo. O Galo chegou com perigo, na realidade, foi nesse lance de impedimento aí, na tentativa de bicicleta, na bicicleta do Rony. Esse chute agora aí, não é só, né? O Santos é senhor do jogo, constrói um baita resultado nesse primeiro tempo na Vila Belmiro, merece inclusive esse resultado. Alô, galera ligada, Davi Gomes está com a gente aí também não, né? Toca na ferida, mas na funda a ferida. 3, quase 4 de acréscimos, quase 49. Vem o intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes, vai terminar o primeiro tempo. O Santos vencendo, ergue o braço, o árbitro aponta o centro de campo. Braulio da Silva Machado. Termina o primeiro tempo na Vila Belmiro com vitória parcial do Santos. Zé Ivaldo e Barreal, 2 pro Peixe, 0 pro Atlético Mineiro na Bandeirantes. O intervalo inteligente é seu. Alô, boa noite a você, Ricardo Capriotti. Fala, Martelli, boa noite. Vamos lá então para o intervalo inteligente. Bandeirantes, você volta já para o segundo tempo. E além dessa vitória aí, o grande destaque é a ausência do Neymar, não é? A saída do Neymar mais uma vez sentindo a lesão na coxa. Olha, chega a ser ali emocionante não, mas é uma cena ali do Neymar chorando. Muito triste, muito triste. Neymar inconsolável, mais uma vez sentindo a lesão. Bruno Milhozzi, o que é que você está vendo aí, Milhozzi? O Neymar já deixou o banco de reservas aí, Bruno? Tá nesse instante entrando no vestiário, Capri, com a camisa de número 100, cabisbaixo, com uma toalha jogada no pescoço. O Neymar agora entra com muita tristeza no vestiário do Santos. Ele recebeu o apoio do torcedor, né, que cantou o nome dele no momento da lesão, mas realmente uma cena lamentável demais. Voltando depois de 42 dias, de 49 dias para Vila Belmiro, porque jogou fora de casa contra o Fluminense. Então, o Neymar, que nessa festa que foi criada, já que ele completa hoje 100 jogos na Vila Belmiro, sai machucado mais uma vez. A mesma coxa esquerda que o tirou de ação durante tanto tempo volta a incomodar. Santos não dá nenhuma informação oficial ainda sobre o estado, é claro, é muito rápido agora que ele pode ter alguma avaliação, conversar com o departamento médico mais a fundo, mas fato é que Neymar jogou por 32 minutos nesse retorno à Vila Belmiro. Pelo menos o resultado ajuda, 2-0. O Santos está nesse momento deixando o Z4 e vencendo a primeira no Campeonato Brasileiro, Capri. Valeu, você já volta aí, Bruno Milhozzi, porque agora é hora de ouvir Leandro Quesada. Vamos entender como foi esse primeiro tempo e essa vitória parcial do Santos. Quesada, boa noite. O Santos foi bem, fez um bom primeiro tempo, não é? Sim. Mas acho que a imagem desse primeiro tempo é o Neymar desolado, arrancando ali as tornozeleiras, jogando no chão e chorando depois de sentir mais uma vez a lesão muscular ali.
Eu não sei não, viu, Quesada, mas o Neymar cada vez mais vai dando demonstração de que o retorno dele para ser uma sombra do que ele já foi um dia, tá ficando cada vez mais difícil, hein? Capri, e aqui o que eu disse com o Martelli na hora em que ele estava saindo, né? Quando é que ele vai voltar? Ele tem que voltar uma hora. Mas quando é que ele vai voltar? Ele ficou 42 dias longe dos jogos, né? Foram 42 dias até a volta contra o Fluminense para jogar o segundo tempo inteiro. Foi positivo, aguentou o segundo tempo ali e tal. Meio irritadiço, reclamando, aquele entreveiro lá com o Samuel Xavier, ok, o time foi derrotado e tal. Mas hoje a expectativa é que o Neymar jogasse o primeiro tempo inteiro e jogasse uma parte do segundo tempo. Isso não aconteceu. E quando já estava 2-0, né, depois dos gols do Zé Ivaldo e do Barreal, teve uma imagem que a gente viu, a gente até falou aqui na transmissão com o Martelli, né, olha, ele levou a mão à coxa outra vez. Será? E aí, bom, o gol do Barreal foi aos 26, ele saiu aos 32. Então, 6 minutos depois, o Neymar desaba no gramado, literalmente, tira lá a tornozeleira, proteção, meião, aquele negócio azul que eu nem sei o nome e tal, e começa a chorar copiosamente no campo, né? Olha, o Capri, eu tô começando a desconfiar que não vai dar mais, viu? Que não é possível. A gente falou no Esporte em Debate, né? A última vez que ele teve uma sequência foram aqueles 16, 17 jogos entre Liga Francesa, né? Ligue 1 e Champions League, antes da Copa de 22. Depois disso, uma séria contusão, um tempão afastado no Al Hilal, veio para o Santos, conseguiu fazer esses 7 jogos do Campeonato Paulista e depois ficou 42 dias afastado das atividades como futebolista. Realmente, a minha torcida é muito grande, porque eu quero o bem dele, mas o que ele está apresentando para a gente é que não dá mais. A sensação que eu tenho é que não dá mais, não vai aguentar mais, não é possível. E essa grande interrogação, quando será? Porque até o Martelli falou aqui, será que era para ter voltado agora, Quesada? Mas se não é agora, é quando? Vai ser o quê? Depois que terminar o contrato? O contrato dele termina agora na metade do ano. A gente nem sabe se ele vai seguir no Santos, né? É triste, o Capri, porque tira, né, essa grande vitória que o Santos está construindo nesse primeiro tempo na Vila Belmiro. E aí depois disso o time deu uma baqueada. Você tá vendo o jogo que você viu, né? Deu uma, né? Mudou o Santos. Deu uma baqueada. Sim. Porque, claro, os caras sentem isso, né? É triste, um momento triste, frustrante do nosso futebol, vendo o Neymar desse jeito. E fica, não é, cada vez mais claro, não é, Quesada, que aquilo que o Jorge Jesus falou na saída dele do Al Hilal e a própria liberação do Al Hilal do jogador, porque vamos combinar aqui, nenhum time do mundo dispensa um jogador da qualidade do Neymar. Nenhum time do mundo, ainda mais um time que vai disputar aí um Super Mundial de Clubes no meio do ano. Sim. Então, a maneira como o Al Hilal liberou o Neymar, a frase do Jorge Jesus, a gente juntando isso tudo, realmente dá pra gente chegar à conclusão de que vai ficando cada vez mais difícil acreditar que o Neymar possa ser uma sombra do que ele foi um dia. Que ele vai ser o que ele já foi, é impossível, né? Não, esquece, não é? Mas a gente tinha esperança, se ele jogasse um pouco do que ele já jogou, ele seria muito útil. Pode ser muito útil para a seleção brasileira. Mas isso vai ficando cada vez mais difícil de acreditar. Cada vez mais. Claro que a gente vai entender agora o que aconteceu hoje, se é uma nova lesão, se é só um reflexo. Mas ele não consegue engatar uma sequência de jogos em alto nível. E aí é difícil você acreditar, porque na Copa vão ser 9 jogos. A seleção vai fazer 9 jogos na próxima Copa, não é, Quesada? 8 jogos, serão... né? 8 jogos. 8, exatamente, 8 jogos. 8 jogos. Ele não consegue jogar 8 jogos já há um bom tempo. Fez no máximo 7 agora, né? E depois se machucou. E Copa, vamos combinar que o nível de exigência numa Copa é bem diferente de um campeonato paulista, né? É outra parada. Outra pegada, né? Então... Ô, Capri, só para fechar por enquanto, depois a gente vai estender mais isso no pós-jogo nosso, né? O Jesus não estava errado, né? Muita gente tentou atirar aí contra o Jesus, não se atira contra Jesus nunca, né? Mas muita gente, mas o Jesus... Não, o Jesus foi sincero, foi o sincerão. E às vezes a sinceridade é necessária no futebol, a gente cobra tanto, né?
ele falou a verdade. Né? E outra, ele não tem nada contra o Neymar, isso é informação, tá? Ele queria ter contado com o Neymar, mas não dava para contar com o Neymar. Então acho que a gente deveria ter avaliado, a gente que eu digo, o meio do nosso futebol, né? Sem esse ressentimento com a verdade, a gente poderia ter avaliado melhor aquilo que o Jesus falou quando disse que não dava para contar com o Neymar porque ele não estava preparado ainda fisicamente e clinicamente, né? Então é bom às vezes ouvir as pessoas, né? E o Jesus, eu sei que ele gosta do Neymar. Inclusive, se vier para a seleção brasileira, vai chamar o Neymar, desde que o Neymar esteja jogando, né? Coisa que ele não está conseguindo fazer. Voltamos aqui no intervalo inteligente Bandeirantes. E por enquanto, 2 para o Santos, 0 para o Atlético Mineiro. Não saiam daí, parada rapidíssima, até já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefe? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Ligado em motopeças, é na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em 2 rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. 3 pontos lá dentro! Você chegou onde a história começa a ser escrita. Onde a emoção cresce a cada jogo. Um fenômeno! E cada jogo é sinônimo de espetáculo. Agora, só os maiores avançam. Que absurdo! Meu Deus! A partir de 19 de abril, vai ser gigante. Playoffs da NBA. Ao vivo no Disney Plus. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes. Na opção Criar Aposta, faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet, simples e num instante. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIO. São os melhores fios e cabos do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. Fios e cabos tem que ser CIO. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar CIO. CSU pode confiar. Vem Santos pro campo de ataque, desceu uma fase, barreira pro gol! Barreira!
Peixe. O Galo atordoado. O Atlético Mineiro nas cordas. Ganha a bola do lado direito. Livre de marcação. Recebe a bola. Barreal estava no meio da grande área. Vai-se embora do lado direito. Escapou da marcação. Léo Godoy depois do belo chapéu do Bom Tempo no meio de campo. Abre a jogada na ponta direita. Léo Godoy invade a linha de fundo. Chega na entrada da pequena área na marca penal. Barreal estava sozinho. Livre. Um náufrago dentro da grande área. Ele pede clamorosamente. A bola chega para ele. Se atira contra Tá aí o Pedro Martelli. E o gol. Aí o segundo gol do time do Santos, que vai garantindo a vitória do Peixe por 2-0 sobre o Atlético Mineiro na Vila Belmiro. Vamos ao destaque do Corinthians, que perdeu para o Fluminense na Neoquímica Arena. Alô, Luiz Fabiani. Após a derrota para o Fluminense, o Corinthians vê o técnico Ramon Dias balançar no cargo. A insatisfação da diretoria com o treinador argentino já é longa, desde a série de vitórias na reta final de 2024. O principal motivo da insatisfação é a qualidade dos treinos e o dia a dia com os demais jogadores. Vamos acompanhar nas próximas horas a situação de Ramon Dias no timão. O Palmeiras venceu e vai dividindo a liderança do Brasileirão com o Flamengo. Destaque do Verdão. Alô, Michele Silva. Aqui no estádio Beira-Rio, com gol de Facundo Torres, o Palmeiras venceu o Internacional pelo placar de 1-0. O jogo foi marcado por algumas polêmicas e checagens do VAR. Entre elas, um lance em que um jogador do Palmeiras acerta a cabeça de Fernando dentro da área. O Inter ficou reclamando de um pênalti que não foi marcado. O Palmeiras venceu pelo placar de 1-0 e conquistou a 5ª vitória consecutiva, encerrando a sequência invicta colorada de 17 jogos. Durante a partida, Vitor Roque saiu, mais uma vez sem marcar, para a entrada de Paulinho, que ganhou minutos nesta partida, vitória contra o Colorado. No Rio de Janeiro, no Engenhão, no Newton Santos, o São Paulo venceu o Botafogo, mas acabou sofrendo um empate 2-2. Vamos ao destaque do tricolor. Alô, Paulo do Vale. Oi, Capri. Após o empate 2-2 no Engenhão, os jogadores do São Paulo se estranharam ainda no campo. Alan Franco cobrou o Luciano e depois teve uma discussão mais ríspida com encarada com o André Silva, que marcou um gol, mas também desperdiçou outro. O São Paulo agora soma 4 empates nas 4 rodadas até aqui no Campeonato Brasileiro. Bruno Milhozzi, os times já voltaram aí para o segundo tempo. Milhozzi. Voltaram, Capri, com alteração. O Santos tirou o 29 Léo Godoy, entrou o 44 JP Sherman. Troca na lateral direita já é a segunda do César Sampaio. No Galo, Igor Gomes e Natanael são as novidades para o segundo tempo. O Leandro Quesada vai analisar ao longo do segundo tempo essas mudanças, porque ele está de volta. Vem aí os 45 minutos finais e a melhor transmissão do Rádio Esportivo do Brasil. É a vitória do Santos, empurrando o Peixão. Vamos lá, solta a voz e vem Pedro Martelli. Valeu, Ricardo Capriotti na condução do intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes. Vai começar o segundo tempo. Com mudança no gramado da Vila Belmiro, inverte-se os lados. Galo à esquerda, Santos do lado direito, 2-0 para o Peixe. Vai começar o segundo tempo na Vila Belmiro. O árbitro da partida, Braulio da Silva Machado, ajeita o relógio, ergue o braço, aponta o centro de campo. Começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Curtindo o futebol da Bandeirantes. Vamos para mais 45 minutos de bola rolando. É a 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 para o Santos, 0 para o Atlético Mineiro. Teve mudança aí, Milhozzi. 2 mudanças no Galo, uma no Santos. Primeiro o Atlético Mineiro, saíram 10 Scarpa e 26 Saravia. Entraram o 2 Natanael e o 17 Igor Gomes na equipe do Galo. Na equipe do Santos, troca de lateral direito, Léo Godoy foi para o banco com a 29, entrou o 44 JP Sherman. JP Sherman, portanto, a mudança na equipe do Peixe. A única, mas já tinha mexido uma vez, hein? Lembra você, a torcida do Santos? O Roleiser entrou no lugar do Neymar, que teve que sair aos 32 da primeira etapa, hein? Mudanças no Galo. 1 minuto de bola rolando o segundo tempo na Bandeirantes. Fala Leandro Quesada. Tem que mudar alguma coisa, né? O Scarpa realmente não fez um bom primeiro tempo. Aí entra o Igor, né? Para dar uma movimentação diferente. O Sarabia apanhou bastante ali, né? Na marcação. O Natanael entra para acertar realmente esse setor. E o Léo Godoy saiu, mas o Léo Godoy fez a jogada do segundo gol, aquela arrancada, né, linda,
para o gol do Barreal. São aí as mudanças que a gente vai acompanhar nessa segunda etapa, Martelli. Ative Efeito Estrela. Acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet Simples em um instante. 1:30 jogados do segundo tempo, placar de 2-0 para a equipe do Santos. Começa o segundo tempo, ataca para o lado direito agora o Galo, ataca para o lado esquerdo a equipe do Peixe. O Santos vencendo por 2-0, você ligado, curtindo o microfone da Bandeirantes, aproveitando na fibra 90.9, na faixa estendida 86.3, no youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, na faixa estendida que sempre pega bem, além do aplicativo da Band, o Band Play. 2 jogados deste segundo tempo na Vila, 2-0 para o Peixe. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. Assine já. Vem pro campo de ataque a equipe do Atlético Mineiro, domina pela meia esquerda, Igor Gomes tentava o domínio no círculo central do gramado, mete a bola nos pés de Fausto Vera, pela meia esquerda ele enxerga Rony soltou dentro da grande área, fatiou, limpou para fazer o cruzamento na boca do gol, pega na rede pelo lado de fora, vai pela linha de fundo, tá marcado escanteio pro Galo bater lado esquerdo aí, Milhozzi. Na base do abafa, como o Galo vem conseguindo seus resultados em 2025, Hulk e Rony na frente brigando bastante, garantem o 4º escanteio do Atlético no jogo. Escanteio para a equipe do Galo bater do lado esquerdo, Hulk ergue o braço esquerdo, partiu para a bola, cobra mal por baixo, corta a marcação do Santos, afasta quase 3 jogados deste segundo tempo, sai para o jogo, Atlético Mineiro pelo lado direito, fatia para o campo de ataque, Lianco dentro da grande área, sobe para tocar de cabeça, corta a marcação da equipe do Santos, volta para o Galo, ponta esquerda, dominou, pedalou, Caio Paulista, boa bola para Hulk está pressionado, 2 em cima dele, perde a bola, manda seguir o árbitro, não marca falta, domina pelo campo de defesa mais uma vez a equipe do Peixe. Sai jogando, bate, linha de fundo, tiro de meta para o Santos, é isso? É isso, só protegeu ali o Zé Ivaldo, no Barreal voltando também para marcar. Então o Santos se recompõe, tentando encontrar o jogo. O César Sampaio bem agitado, mas é aquilo, né? Aquela relação carinhosa que ele tem com os jogadores, conversando bastante, principalmente com o Escobar, que é o lateral esquerdo aqui próximo da área técnica. Tiro de meta para o Santos bater, vai para a bola Brazão solta a bola nos pés de Zé Ivaldo quebra no círculo central do gramado, Tiquinho vem para fazer o domínio, sofre a falta, Gisão para o jogo, mais uma vez derrubado o Tiquinho, círculo central, falta para o Peixe. Incrível como consegue essas faltas o Tiquinho, né? O centroavante que aparece sempre como desafogo, um pivô, já é a 3ª que ele sofre no jogo e ele mesmo é acionado para o Santos sair jogando. Santos domina pelo círculo central do gramado, Tiquinho Soares escapa da marcação, solta pela meia esquerda, se apresenta Escobar para Guilherme, mais uma chegada forte, Natanael forte para cima do Guilherme, já se levanta, vem para o campo de ataque o Santos, lançado pela ponta direita, Barreal dominou o autor do segundo gol do Peixe, que vence, eu repito para você, vence por 2-0, escapa da marcação, Roleiser, levou para a linha de fundo, uma bola Barreal, pedalou, balançou, chamou para canhota, Cruz, estica a perna, afasta Alonso, voltou jogada para o Santos, escapou da marcação, segurou demais Gabriel Montempo, corta a zaga do Galo, afasta a volta pela quarta zaga, só da Peixe no começo do segundo tempo, vencendo por 2-0, descobre a jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo. João Schmidt domina pelo círculo central do gramado, escapa da marcação, solta a jogada para Tiquinho Soares volta para João Schmidt gira o jogo pela meia esquerda, vem para o domínio com Escobar para Guilherme para Escobar, 5 jogados ao 5 deste segundo tempo, 2-0 para o Santos, o futebol da Bandeirantes transmitido na Vila Belmiro, 2 para o Santos, Zé Ivaldo, ele marca o primeiro, Barreal marca o segundo, quebra Zé Ivaldo para o campo de ataque, vai nas costas da zaga, Tiquinho, sobe para tocar de cabeça, Alonso tira, vem para o domínio, Fausto Vera, perdeu a bola, Fausto Vera comete a falta, Gisão diz que não, manda seguir, bola nos pés de Lianco, 5:30 jogados do segundo tempo, na Vila vem para o campo de ataque a equipe do Atlético, ai, olha o Hulk, puxando, o Escobar, Gisão mandou seguir, Hulk escapa da marcação, 2 na terceira, corta a zaga do Peixe, afasta no bate-a-bate no círculo central, recua, recomeça a equipe do Galo, domina pelo lado esquerdo, escapa da marcação, Caio Paulista, volta a jogada para Fausto Vera, entrada da grande área para Rony, de letra para Hulk perde a bola, na sequência ele recupera, Hulk abre a jogada pela meia esquerda, dominou, girou, bateu no gol fraquinho, linha de fundo, passa direita, chute errado do Coelho, tiro de meta para o Santos, é isso, não aproveita a chance pelo lado esquerdo, o ataque do Galo, o Coelho aparece para chutar com a perna direita, mas sem qualquer força, o Hulk se lamenta demais, há pouco uma confusão, a torcida pediu uma falta do Hulk em cima do Escobar, tá ganhando todas na força, é difícil de ganhar do homem, camisa 7 do Atlético.
Tiquinho Soares domina pelo círculo central. Opa! Ergueu demais o braço agora o jogador Igor Gomes pelo lado do Galo. Não acho que é para todo esse salseiro aí, viu? Mas que existe, o jogo perigoso existe, né, Milhossi? Foi com a perna lá no alto, o braço aberto. Igor Gomes foi imprudente no mínimo nessa disputa de bola com o Tiquinho Soares, que vai se levantando. O centroavante do Santos sempre na disputa, às vezes leva pior. Falta pro Peixe na altura do meio de campo. O Santos vence 2-0 na Vila. O jogador do Galo dá uma recolhida ali, né? Ao contato, se ele deixa, ele teria colocado em nocaute ali, né? O jogador da equipe do Santos. Mas a gente vê ali a preocupação do jogador do Galo de evitar um choque mais forte. 7 jogados do segundo tempo, sai jogando dentro da grande área, Brazão. Portanto, sem cartão, né, Milhões? Sem cartão. Brazão quebra pro campo de ataque pra ninguém, hein, Brazão? Manda mal, pega embaixo da bola, manda pra fora. Lateral tá marcado para a equipe do Galo bater. Domina Caio Paulista arremessa a bola nos pés de Alonso. Alonso está jogando como se fosse o meia no campo de ataque pelo lado direito, recua. Trabalha pelo círculo central do gramado. Chama a responsabilidade Rubens. Rubens abre a jogada pela ponta direita para Natanael. Ele penteia a bola, rola por dentro para Rubens. Rubens desarmado pela marcação do Santos. Tenta descer em contra-golpe, Roleiser pela meia esquerda para Guilherme. Escorrega o Guilherme e perde a bola nos pés do Galo. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. A informação. Martelli virou goleada no Maracanã. 11 minutos do segundo tempo. Arrascaeta faz 4-0 para o Flamengo contra o Juventude. 8 minutos jogados deste segundo tempo para o campo de ataque dessa equipe do Galo. Natanael volta jogando um pouquinho mais atrás do campo ofensivo pela meio direita. Hulk inverte o lado do campo. A bola é boa aqui na da grande área. Caio Paulista voltou a jogada. Escapou da marcação. Rubens dá para bater. Preferiu recuar um pouquinho mais atrás para Fausto Vera. Vera gira o jogo pela meio direita. Boa bola. Natanael cruza. Mergulha no peixinho. Vai firme. Escobar tira. Corta a marcação do Santos. Só dá Galo, hein? Só dá Galo agora. Pressão do Atlético Mineiro. Tapinha de letra de Hulk na entrada da grande área. Bola vinha para Rony, corta a marcação. Guilherme domina. No campo de defesa, Guilherme para Tiquinho. Tiquinho é bom como pivô, hein, ô Quesada? Cara, ele protege a bola, faz a parede. Nisso não dá para criticar o Tiquinho, viu? Ele tem uma posição interessante em campo, né? De fazer esse pivô. É muito grande, então isso também ajuda a fazer essa proteção, não é? E vem buscar o jogo e vem ajudar na marcação também, né? São anos de Europa, né? Do Porto, né? O jogador volta com outra mentalidade. Galo vem para o campo de ataque do lado direito. Igor Gomes domina a entrada da grande área, atravessa toda a extensão, vem pelo lado esquerdo. Caio Paulista dominou, rolou para Fausto Vera. Fausto Vera abre a jogada pela meia esquerda, é para Coelho. Coelho caminhando lateralmente com a bola para cima da marcação do JP Sermon. Dá um calcanhar na bola na quina da grande área para Caio Paulista. Recua mais atrás. Boa bola, Rubens cruzou, levantou na segunda trave e passa por todo mundo. Acompanha a bola, Guilherme observa o fim de campo para a bola, portanto, tiro de meta para o Peixe, Milhossi. Aí ficou fácil, né? Na marcação vai consagrar a zaga do Peixe, porque nenhum cruzamento chega, apenas tiro de meta. O Gabriel Brazão vai cobrar. O Santos está vencendo a primeira, Martelli, encerrando uma sequência de 4 jogos oficiais sem vitória. Então, a saída do Pedro Caixinha, de certa forma, alivia um pouco o torcedor. O César Sampaio está começando com o pé direito essa trajetória como auxiliar. Vem para o campo de ataque em campo do Santos, lançado pela meia direita. Roleiser para ninguém, lateral manual para o Galo bater no campo de defesa. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. É o Brasileirão, terceira rodada, Vila Belmiro, quarta rodada, Vila Belmiro. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Santos 2, Zé Ivaldo e Barreal marcaram. Atlético Mineiro 0 na Bandeirantes, o plantão esportivo. Fala pro Zóvio. Martelli, tem rede balançando no Barradão. O ex-jogador, lateral Diogo Barbosa, empata para o Fortaleza agora 1-1 contra o Vitória aos 12 minutos do segundo tempo no Maracanã. O Flamengo segue goleando o Juventude por 4-0 no placar. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil, Ciacil. Ciacil pode confiar. Vai mudar, Milhossi. Saiu 38, Caio Paulista, vem Gabriel Menino, 25 jogadores Palmeiras, o Rubens, 44, deve fazer o lado esquerdo da defesa do Galo. É por aí, ô Quesada, e o jogo, hein? 11 jogados, Quesada. É por aí, né? Hoje ele deu uma dobrada ali, né? O Cuca deu uma dobrada nos laterais
mas o Rubens fechando mais pelo meio ali e tal, né? Agora sem o Caio Paulista, hein? Aquele do São Paulo, Caio Paulista, eu sei que é, tô proseando, né? Que é jogador também. Aí o Rubens faz aquela função e o menino vai com o Fausto ali ao lado do Igor Gomes organizar esse jogo. Vem pro campo de ataque o Galo lançado, entrada da grande área, desarmada, a bola chegava nos pés. A bola chegava nos pés do Igor Gomes. Tá bem o sistema defensivo do Santos, hein, Milhossi? O que tá correndo o João Schmidt é brincadeira. Ele voltou o campo inteiro para desarmar essa bola que encontraria o Hulk na altura da meia-lua. O Rony correu também demais para conseguir essa jogada. Mas bem a zaga do Santos, não levou qualquer perigo ao Gabriel Brazão por enquanto o Galo. Atlético vem para o campo de ataque, 12 minutos jogados deste segundo tempo. Você ligado, acompanhando o microfone da Bandeirantes, placar de 2-0. Alô, Baixada Santista, tá feliz da vida. 2-0 para o Santos. Tiquinho Soares se concentra, escapou da marcação na direita, pede Roleiser, preferiu inverter o lado do campo, inverte mal. Tudo bem que o Guilherme passava do lado esquerdo, mas é boa a cobertura da zaga do Galo. Igor Gomes tem espaço, lança para o campo de ataque dentro da grande área. Hulk Gil. O Gil estica a perna direita pela linha de fundo e paga geral. Capitão do Peixe aí, ô Milhossi. E não foi com o sistema defensivo, foi com os atacantes, com o Guilherme, com o Tiquinho, com o Barreal, o Roleiser, que não voltaram depois de perder essa jogada na frente. O Gil fica louco, briga com todo mundo e todo mundo obedece. Agora o Santos tem os 11 jogadores dentro da área nesse escanteio. Peças para carro, motor, caminhão é na carta, sabe por quê? Porque na carta é tudo azul pela frente, escanteio para o Galo batido. Gabriel Brazão dá um soco na bola, tira, volta pela meia direita na quina da grande área. Rebote ainda do Atlético Mineiro. Hulk de perna esquerda, levanta, mergulha para tocar de cabeça. Corta a zaga do Santos, volta para o Atlético Mineiro. É pressão do Galo, novo levantamento na grande área. Escobar. No alto, Escobar tira. Volta a bola para Roleiser está pressionado. Vamos ver o que vai fazer. Consegue o passe. Boa bola do Roleiser para Barreal para Guilherme. Tudo isso pela ponta esquerda, passa em velocidade o Santos. Boa bola de Guilherme para Roleiser, cruzou na cima do trave, perdeu. Bom contra-ataque do Peixe. Na meia esquerda, Guilherme para Barreal, linha de fundo, ele cruza. Na entrada da pequena área, lado direito, segunda trave. O bom tempo Tamara se estica no carrinho, põe para fora aí, Milhossi. O Roleiser conseguiu limpar a jogada de trás do meio de campo. Que diferença que fez a saída de bola da equipe do Peixe para criar uma situação de 4 contra 3. E o bom tempo se joga na bola, coloca para fora. Na sequência, o Galo vai para frente, Martelli. E agora o Zé Ivaldo acerta uma falta dura e por isso está levando o cartão. Esse aí também bate, viu, Quesada? Agora você destacou um negócio histórico aí, né? Os dois jogadores que marcaram os gols passaram pelo Cruzeiro, certo, Martelli? Sim, vamos lá. Zé Ivaldo que provocou, o Milhosa até lembrou, ele fez o sinal de galinha, né? E o Barreal também. O Gil era jogador do Cruzeiro, ganhou essa bola aí na disputa com o jogador do... Foi dispensado do Corinthians, hein? Foi dispensado do Corinthians. E o Brazão, pra quem não sabe, trabalhou lá atrás na base do Cruzeiro. Tá expulso o Zé Ivaldo, hein? Que isso? Direto, hein? Zé Ivaldo, portanto, está expulso de campo. Zé Ivaldo. Vamos ver, o Gil está olhando, falando com ele, se vai pro VAR ou não. É o Rony, né? Foi fratura exposta. O Neymar tá com tablet, que agora tem tablet, né? Agora não, né? Já faz uns meses na frente do banco. E ele tá vendo o lance. O Cuca tá no banco do Santos, você acredita? Vendo o tablet junto com o Neymar. Tá expulso de campo Zé Ivaldo, portanto, hein? E cartão amarelo pro Gil, que reclama demais com o Braulio. Vamos ver. A gente não teve a repetição ainda, né, Quesada? Estamos esperando, né? Agora, sem o zagueiro, né? O Zé Ivaldo que vinha fazendo um grande jogo. Agora ele ali conversa com o Hulk e tal. Precisa acertar o sistema defensivo. Quem tá na zaga aí é o Vasco, né? Confirma pra gente aí, melhor. Só o Vasco, o zagueiro. Tem o Luizão também, né? O Luan Pérez. Tem 3 opções de zaga no Pérez também. É por falta de zagueiro, né? O que eu faria? Eu colocaria... Ele vai, hein? Pelo jeito foi chamado, vai pro VAR. Tá se encaminhando pro VAR agora, a pressão grande sobre o Braulio. O VAR fica aqui perto da torcida do Santos e também, curiosamente, perto daqui do setor visitante. O Braulio vem sozinho, o Gil e o Hulk, os capitães, vêm acompanhar de perto a revisão da arbitragem. Vamos lá. E aí o Leandro Quesada? Atrás, né? Tem o carrinho,
ele atinge... Posso falar um negócio? Ele atinge a bola antes de qualquer coisa, mas não apaga a perna esquerda ali. Mas ele vai na bola, questão. Ele vai primeiro na bola com a direita. Só que ele usa a esquerda e dá uma erguida no jogador. Foi o menino ali, né? Foi o menino, foi o Gabriel Menino. Não era o Rony, não. Bem observado. É muito parecido do Rony Menino. Até achei que era o Rony também, tava com você. Vai dar cartão, cara. Amarelão. Amarelo? Amarelo. Pra mim seria amarelo. Ele deu vermelho direto? Cancelou e deu cartão amarelo. É isso. Boa, perfeito. Tá aí então, Zé Ivaldo. Agora, Zé Ivaldo não reclamar do amarelo, não, né? Porque amarelo é justo, né, Kessada? Ele amarelo tem que dar justo. um beijo no árbitro, né, por não ter dado vermelho. Mas eu acho que era só amarelo mesmo. Jogo parado, falta marcada para o Atlético bater do lado esquerdo. Zé Ivaldo respira aliviado, hein? Respira aliviado o torcedor do Peixe. Só cartão amarelo, portanto. Anulado o cartão vermelho para o Zé Ivaldo. Falta para a equipe do Galo bater. Neymar tá ali reclamando com o quarto árbitro. Cuca conversa também com os jogadores do Peixe. Falta para o Galo bater. 17 minutos jogados do segundo tempo. Peças para carro, motor, caminhão é na Nakata. Sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. Também já anulou o vermelho, já deu amarelo. Pode seguir o jogo, hein? Pode seguir o jogo, Braulio. Conversa demais ali na falta do Atlético. Tudo bem, tem discussão ali também à beira do gramado. Vamos tocar o baile, né? 17, quase 18 minutos jogados deste segundo tempo. Toma a distância, vai para a cobrança Gabriel Menino pela meia esquerda. Jogadores para o meio da grande área, placar de 2-0 para o Santos. Ajeita a barreira ali agora o juiz, vai com o spray. Vai lá o Barreal para cobrir o canto direito do goleiro. Pração que ajeita a barreira. Tá autorizado o Gabriel Menino. A Vila Belmiro não quer ver o primeiro gol do Galo, não. Igor Gomes está pedindo a bola dentro da grande área. Menino autorizado para fazer o levantamento. Vai para a bola de fechadinha. Uma hora sai, Peixe. Toma cuidado, vai Zé Ivaldo pelo alto. Tira, toca de cabeça, linha de fundo. Tá marcado escanteio pro Galo bater do lado esquerdo, Milhossi. E a torcida canta, é Zé Ivaldo, tá com moral, marcou o gol hoje, importante, não foi expulso. E agora tem um novo escanteio para a equipe do Galo. Vem para a cobrança o time do Atlético Mineiro e o árbitro agora faz aquela checagem dentro da pequena área, todo mundo atrapalhando o brasão, vai pedir mais calma por ali. Vem mais um escanteio, o sexto para a equipe do Galo no jogo. 18, quase 19 minutos jogados deste segundo tempo. Escanteio marcado para a equipe do Galo bater. Gabriel Menino toma distância pela ponta esquerda. Jogadores na área. Partiu, cobrou a primeira trave. Desviou. Zé Ivaldo de novo. Tá cirúrgico. Tá dominando a área do Peixe. Tá dominando no setor aéreo. Zé Ivaldo tira mais uma. No círculo central. Volta a jogada pro Galo. Placar de 2-0. Quase 20 minutos jogados deste segundo tempo. Escapou da marcação pela meia direita. Dominou, fintou. Tentou levar pela meia. Rony tava pedindo a frente. Pressionado, recebe a bola, Igor Gomes volta pelo círculo central do gramado, se apresenta, vem de trás, Rubens para Hulk inverte o lado do campo, vem para o campo de ataque para tocar de cabeça, JP Sherman, afasta a marcação, sobra a bola nos pés do Galo, tenta descer o campo de ataque pela meia esquerda, passe errado. Linha lateral, posse de bola para a equipe do Santos bater no campo de defesa do lado direito. Se você é empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Para agilizar seus negócios é Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Campeonato Brasileiro, quarta rodada, Vila Belmiro. Relógio marca 20 jogados do segundo tempo. Da frente o Peixe, Zé Ivaldo e Barreal, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Plantão esportivo da Bandeirantes, pode falar, Bruno Puzóvio. Martelli, passando pelos resultados dos times da capital paulista nessa quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Mais cedo, Botafogo e São Paulo empataram por 2-2 no Newton Santos. No Beira-Rio, vitória do Palmeiras contra o Inter, 1-0 com gol de Facundo Torres. E na Neoquímica Arena deu Fluminense 2-0 contra o Corinthians. Ative o efeito estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela Bet, simples em um instante. Quase 21 minutos jogados deste segundo tempo. Trabalha a bola pelo campo de ataque o Galo. O Santos vencendo por 2-0. O Peixe vence o jogo por 2-0. Um gol aos 24 do primeiro. Um gol aos 27 do segundo. Garante a vitória do Peixe. Tiquinho Soares bateu a carteira do Lianco. Contra-golpe pro Santos. Dominou, Rolenzer soltou na entrada da grande área. Barreal girou, bateu no gol. Everson!
no canto inferior direito. Everson encaixa a bola no contragolpe do Santos. Era o terceiro, Milhossi. Impressionante o contra-ataque do Santos, porque a bola roubada inicia numa reclamação de falta no Tiquinho Soares. O Roleiser não quer nem saber, escava pelo lado esquerdo, consegue encontrar um passe pro Barreal na direita. A conexão dos gringos do Peixe funciona, mas como vai bem o Everson, encaixa essa bola e salva o Galo de que a vitória do Santos se consagrasse no 3-0. Ô Leandro Quezada, o senhor gosta do que vê? Tipo assim, tô de folga, tô vendo esse jogo, estaria feliz? Sim, tô achando um jogo legal. O Santos tá jogando bem, né? O Galo aqui não tá legal, né? O Galo fez um bom jogo até agora no Campeonato Brasileiro. Foi aquela derrota pro Grêmio. Até o Cuca falou, né? Não, mas foi um jogo em que o Galo conseguiu jogar bem, mas não fez gol, não é? Agora, nos outros jogos aí, eu fiz o jogo contra o São Paulo 0-0. O Galo empatou 2-2 em casa com Vitória, né? E hoje tá fazendo um jogo ruim. Começou até bem, mas depois dos 2 gols, o time não mostra nenhum tipo de iniciativa para buscar alguma coisa diferente. E olha que tem um técnico, Martelli, que é um bom técnico que tá no banco do outro lado, sabe? Agora o Santos... Me conta uma coisa, ô Quezada, o Galo tá chegando a 4 jogos, 2 derrotas e 2 empates, hein? 2 pontos só. É pouquíssimo. O Santos tá uma respirada, né? Nesse começo de Campeonato Brasileiro, você ganha um joguinho ali, 2 derrotas, um empate, uma vitória, você dá uma respirada, né? Mesmo assim, o Campeonato do Galo não seria um campeonato para brigar por liberta? Com elenco, enfim, com poderio financeiro, tudo bem que tem, né? Muitas dívidas, enquanto a bola tá nos pés do Brasão. É pouco. Quando você diz Libertadores, quem briga por vaga na Libertadores, em algum momento do campeonato está brigando pelo título também, né? Uma coisa tem a ver com outra. Aí na reta final tem alguns que conseguem fazer uma pontuação para desgarrar dos outros. O campeonato do Santos é sul-americana, tá? E se manter. Isso o Santos vai fazer. Deixa eu ver a chegada do Santos. Boa bola, Roleiser para Barreal, entrada da grande área, quarta zaga, sobrou o Everson. De novo o Everson se agiganta na entrada da pequena área. O Barreal saía na cara do gol. Quase o terceiro do Peixe de novo, quase terceiro de novo. E era o Barreal na bola, hein, Milhossi? Numa nova conexão entre Roleiser e Barreal, que vão se entendendo bem, só que agora o passe não foi legal, faltou um pouquinho de força do Roleiser no lance, que estava muito claro a liberdade que tinha o Barreal pelo lado direito, ele não conseguiu encaixar o passe bem, e aí dividiu essa bola. Só para constar, Martelli, público e renda na Vila, 10.360 presentes, para uma renda de R$ 712.568,75. Tem gol. Martelli, o artilheiro Reverência está de volta. Pedro faz 5-0 para o Flamengo contra o Juventude no Maracanã, 27 minutos do segundo tempo, gol de cabeça, gol de Pedro. O homem voltou, Quezada, marcando. Que bom. A gente precisa de 9s, né? Tem o Tiquinho aí, Yuri não é bem um 9, esse é brasileiro 9, e os outros times que tem os 9 são tudo times com jogadores estrangeiros, né? Caleri, Verratti, Cano, né? A gente tem essa deficiência hoje no futebol, também nessa posição de camisa número 9. Agora eu pergunto, qual posição a gente não tem deficiência no nosso futebol hoje? Lateral tá complicado, hein? Não temos 10, aquele criador de jogadas, né? Tem técnico para assumir a seleção? Não tem técnico, não tem dirigente, nós estamos tudo danado. Nós só temos narrador. Mas tem comentarista. Mas aí você foi mais rápido que eu. Tem comentarista. Deixa eu ver a chegada, tá impedido. Não adianta nem comemorar. Produção, temos. Mesa de área, mesa de som, Michel Lopes, central nós temos. Mais ou menos? Não. Beto Rebeque, Caiame Martins, enfim. Reclamo, ok. Bom trabalho, apesar de tudo. Faz um excelente trabalho. Tava impedido o ataque do Galo, né, Milhossi? Tava impedido. Concorda? Ele desvia ali, concordo que estava impedido, sim. Também viu impedimento. E troca no Galo, viu, Martelli? Sai o 8, Fausto Vera, que estava em campo, hein? Fausto Vera estava em campo. Entra o 11, Bernard. Alegria nas pernas, Bernard está em campo. O alegria nas pernas, hein? Pra deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. Pra deixar tudo alegre nas pernas é Bernardo. Quezada. Mais um que esteve na Copa de 14, né? Ao lado aí do Hulk e também do Neymar. O Bernardo é um jogador que chega mais ao ataque. Acho que tá certo, né? Tá perdendo por 2, tenta alguma coisa, hein? Porque se o Atlético faz um gol, ele pelo menos consegue entrar na partida nesses últimos minutos aí.
Libertadores e Sul-Americana ao vivo é com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 26 minutos jogados. Você ligado no microfone da Bandeirantes da Vila Belmiro. Santos está vencendo por 2-0 Atlético Mineiro. Gol de Zé Ivaldo, gol de Barreal. 2-0. Cadê Neymar Júnior? Neymar Júnior aos 32 do primeiro tempo. Saiu com dores na coxa esquerda. Torcedor do Peixe. Liga o sinal da preocupação porque realmente estava com gelo na coxa. Sei não estava recuperado 100%. Torcer para Neymar voltar o mais rápido possível. Everson na linha lateral de sua grande área do lado esquerdo. Sai para o jogo pro Galo. Perdendo por 2-0 em 4 rodadas. Nenhuma vitória para o Atlético Mineiro. No círculo central, domina, escapa da marcação. Trabalha a bola, estava livre por lá. O Rubens pedindo a bola. Preferiu pela meia direita para Natanael. Natanael abre a jogada de primeira. Está livre de marcação. Mais uma vez Coelho. Coelho penteia a bola. Volta pelo círculo central do gramado. Santos se destina a marcar o jogo. Santos marcando no campo de defesa, vencendo por 2-0. Rubens do lado esquerdo fazendo a linha lateral. Rola a bola por dentro para Igor Gomes, levantou para Rony na linha de fundo. Rony de perna direita, vê a bola tocar Escobar, volta era o Coelho, toca no Coelho, linha de fundo, só tiro de meta pro Peixe cobrar. Milhossi. E mais uma vez aplaudido o Escobar, sempre que tem um lance de recuperação, e tá tendo vários ganhando os lances do Coelho, o Escobar é aplaudido na Vila Belmiro, um dos nomes incontestáveis dos 11 da equipe do Santos. Seja lá qual for o técnico, o Escobar deve continuar na lateral esquerda. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Já pode pintar a mudança no Santos. Tem movimentação ali no banco de reservas. Quase 28 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco, apito final na Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume. Vamos lá, gente. Não se perca não, viu? Corinthians perdeu por 2-0 para o Fluminense. Futebol da Bandeirantes transmitiu. Palmeiras meteu 1-0 no Inter, lá no Beira-Rio. Botafogo 2, São Paulo também 2. Então, dos grandes aqui de São Paulo, Corinthians perde, Palmeiras vence, São Paulo empata e o Santos está vencendo. Alô, Baixada Santista, tá feliz da vida. 2-0 pro Santos, pra cima do Galo. No círculo central, vem pra buscar a jogada. Sai pro jogo a equipe do Atlético Mineiro, buscando o primeiro gol pra botar um fogo no jogo. Não é um bom resultado, não é um bom começo de campeonato pro Galo, não. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9. Obrigado a todos também em rede pra todo o Brasil, pegando legal. Na faixa estendida 86.3 youtube.com/rádio Bandeirantes Oficial, no aplicativo da Band, o Band Play. Desce para o campo de ataque mais uma vez o Galo. Natanael cruzou da ponta direita para a ponta esquerda. JP Sherman no alto, Sherman põe em linha de fundo, escanteio na direita para o Galo bater. Milhossi insiste na bola aérea, sempre nessa jogada a equipe do Galo. Vem para mais um escanteio, é o 7º Gabriel Menino, vem cobrar com a perna direita para quem sabe diminuir o placar. Descobre, jogo duro, mas com o Tigre na obra, dá tudo certo, vai de Tigre. Escanteio para a equipe do Galo bater. Gabriel Menino levantou a segunda trave no alto, Gil tira, corta a marcação do Santos, volta no bate-bate, sobrou o chute a gol, já não vale mais nada. O impedimento lá do Rony que se revolta, o Brasão pede calma ali. Vou falar uma coisa, hein? O Bruno Milhossi, o Gil e o Zé Ivaldo cortaram mais uma. A bola, acho que o Rony não estava em posição irregular não, viu? O Brasão tirou e acho que na sequência ali o Igor Gomes põe pela linha de fundo. Se o Bandeira não levantou a bandeira não, né, o Bruno Milhossi, porque a posição era totalmente legal. Não, a questão foi um toque na mão depois do rebote, porque a defesa do Gabriel Brasão estava valendo. E que defesa fez o goleiro do Santos. Na sequência, um toque na mão do ataque do Galo e o Rony se lamenta demais, por isso a impressão do impedimento. Agora, duas trocas na equipe do Santos. Em o 21, Diego Pituca vem a campo, sai aplaudido, 22, Barreal. Outra troca, sai o 49, Bom Tempo, vem o 8, Tomás Rincon, mais duas mexidas no Peixe. Vamos lá, Quesada, Diego Pituca com a 21 e o Rincon com a 8. Mudanças são as últimas. Deixa eu ver aqui, não, tem mais uma. Tem mais uma, né? Já chegaram a formar um trio de meio campo aí, né? Não muitas vezes, mas chegaram. O Rincon perdeu espaço, o Pituca idem. Ano passado o Pituca era visto como um grande titular, tal, mas foi perdendo espaço nesse time. E aí coloca dois caras experientes, né? O César Sampaio para organizar esse meio campo nesses minutos finais aí. Boas alterações, eu gosto muito do Pituca e do Rincon. São jogadores que não conseguem aguentar os 90 minutos, mas o tempo em que eles ficam em campo, eles podem ser preciosos aí. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá tirando e a bola rolando para você.
Campeonato Brasileiro, quarta rodada, Vila Belmiro, o relógio marca 30 minutos jogados do segundo tempo. Santos 2, Atlético Mineiro 0. Hulk tá mandando o Zé Ivaldo baixar a bola agora, porque ele foi pra cima, o Zé Ivaldo da cobertura, botou pela linha de fundo, e aí o Zé Ivaldo saiu vibrando. Futebol, né? Tem dessas. Alô, Bruno Pusóvio no QG de Esportes, Pusóvio. Martelli no Barradão, Mateuzinho faz 2-1, melhor dizendo, para o Vitória contra o Fortaleza, 33 minutos do segundo tempo. E no Maracanã, temos pênalti para o Flamengo, segue 5-0, pênalti sofrido por Pedro. Dá para narrar o pênalti aí, ô Pusóvio? Se for agora, vamos que vamos. Não, pera aí, deixa eu pegar a alteração aqui. Vai lá, ô Milhose. Vai que você pega o meu lugar ali, né? Logo depois que o Hulk acabou trombando com o Zé Ivaldo e saiu vaiado, é substituído. Sai o 7 Hulk, o artilheiro do Galo. Vem o 19, João Marcelo. João Marcelo, portanto, no lugar do Hulk, que tentou bastante, né? Enfim, Leandro Quesada, 32 aí, tentou demais, mas não foi uma grande partida. Não. Conta pra mim, foi gol do Flamengo ou não lá, Pusóvio? No Maracanã, Pedro bate, porém Gustavo defende, mas no rebote. Ele deu um carrinho, entrou ele, a bola e o goleiro dentro do gol, inclusive 6-0 para o Flamengo contra o Juventude, o segundo do artilheiro, reverência, Pedro. Tá com pouca sorte um homem, o Quesada, ele volta até quando erra pênalti, sobra. E estamos com 4 rodadas no Brasileiro, né? Se bobear, ele é artilheiro, tá? Não, e tem 2 favoritos ao título, só 2. Que seria... Depois da grande goleada goleada não, Flamengo, né? Flamengo, mas 1-0 no Beira-Rio, né? É goleada. Baita resultado. Goleada do Internacional lá, um baita resultado. 32 minutos, quase 33 minutos jogados deste segundo tempo. Relógio marca 33, Santos 2, Atlético Mineiro 0. Boa partida do Santos, 2 pro Santos. Você curtindo o microfone da Bandeirantes. Grupo Souza Lima, Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Vai para a cobrança de tiro de Beto Peixe. Você ligado no microfone da Bandeirantes, Santos vencendo o jogo por 2-0. Cadê o técnico do Santos? Cadê o técnico do Peixe? Tá aí, ó. Até o momento, César Sampaio, interino. Quem que é o próximo técnico do Santos na sua visão? Não é achismo, tá? É o que você faria, Quesada. Eu traria esse cara aqui. Toma. O que eu gostaria que o Santos fizesse, ele não vai conseguir fazer porque o Dorival e o Tite disseram não, né? Eu não traria o Sampaoli não, tá? Sampaoli não é o nome. Não. Fernando Diniz, tampouco. Nenhum dos dois. Guto Ferreira, alguém falou esses... Não, também não. Também não? Sabe outro nome que foi consultado, Martelli? Diga. Tata Martino. Foi consultado. Tata Martino? O último trabalho dele, hein? Indicação do Messi. Trabalhou com o Messi há não muito tempo no Inter Miami, né? O Neymar tem que aprovar, né? Jogou trabalhando no Barcelona então, também, né? Passa o telefone 2014, lá. 2014, passa o telefone pro Messi. Ô, irmão, como é que tá aí? Dá pra... Tata Martino, enfim, que o Neymar vai ter um peso nessa contratação, vai, né? Para não esticar a conversa, você definiu bem. O próximo técnico será avalizado pelo Neymar. Quase 35 minutos jogados deste segundo tempo. Galera cuidando aqui do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tomando conta, muita gente chegando. Alô, Cátia, Zenilda, Pati, Lourdes, Maria, Rogério, Matos Filho. Muita gente ligada no microfone da Bandeirantes. Também no tradicional FM 90.9. Na faixa estendida, pegando legal em 86.3. E tome peixe. Guilherme lançado na ponta esquerda, entrada da grande área. Canelou legal. Adiantou demais nos pés de Everson, a bola, Milhossi. E já não vive o melhor dos momentos o Guilherme, né? Muito criticado pela torcida, inclusive ele continuar em campo irrita bastante o torcedor. O Guilherme dessa vez engrossou o jogo, foi mal, camisa 11, artilheiro do Santos na temporada. Com um amortecedor HG Nakata, você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata é tudo azul pela frente. 35 minutos jogados, o Galo insiste, o Galo troca passes do campo de ataque, mas não é incisivo, não incomoda muito o Santos não. Domina pela meia esquerda, Rubens volta um pouquinho mais atrás. Trabalha a bola, a equipe do Atlético. O Santos está inteiro no campo de defesa, se destina a marcar. Rincon vai para cima do Bernard. Bernard abandona a ponta por dentro, rolou o passe de primeira, escapou, tentou Igor Gomes pedindo do lado direito, insiste Gabriel Menino pela ponta direita para Natanael um pouquinho mais atrás para Gabriel Menino adiantou a bola no carrinho. A força de vontade do Santos hoje é impressionante. O Santos está jogando com muita raça e muita garra na Vila Belmiro.
Isso tem que ser dito. Vem para o campo de ataque mais uma vez o Galo. Cruzamento completamente errado. Corta a marcação do lado direito, tira. JP Sherman por dentro. Rincon domina na quina da grande área. Escapa no meio de dois, perde a bola na bola. Tranquilo, Igor Gomes arriscou. Manda mal. Pega muito embaixo da bola, põe pela linha de fundo. É só tiro de meta pro Santos. Milhossi. Desanimador para a equipe do Galo, que não consegue criar nada aqui na Vila Belmiro. Mais uma vez um chute de longe, ainda assim o Gil tá dando bronca, tá dando orientações. Hoje muito ativo o capitão do Santos desde a saída do Neymar. Ô Quesada, e o jogo do Galo tá em termos táticos aqui, técnicos, porque é passe de lá, passe de cá, o Rony tentando virar bike ali, bike acolá, pneu furado, enfim. O Cuca vai ter que refazer todo esse time aí, né? Perder o Paulinho foi um golpe muito grande, né? Quando o Hulk saiu, eu ia dizer isso pra você. Deixa eu ver a chegada do Santos. Rony lançado, entrada da grande área, o toque, bração! Sensacional! Uma grande defesa, Gabriel Brazão com a ponta da luva, salva no cabeceio do João Marcelo, cruzamento dentro da grande área, canto inferior direito, defesaça do Brazão, Milhossi. Foi buscar a cabeçada do atacante que acabou de entrar, fez o Paulistão pela equipe do Guarani, foi chamado pelo Galo, reserva do Hulk, foi bem nesse primeiro lance. Gabriel Brazão faz uma grande defesa, a mais importante dele na partida, para manter o placar zerado pro Galo. O Santos tem 2, tá na frente. Vem pro campo de ataque, o Atlético Mineiro domina pela meia esquerda, Rubens pedala, balança, volta, jogada um pouquinho mais atrás da quina da grande área, ameaçou fazer o cruzamento, ergue a bola na segunda trave, Gabriel Brazão. Aí é pra treinar, treinou legal, Brazão com a bola em mãos, Milhossi. Brazão que sentiu um desconforto no último jogo, Martelli, mas já é um cara que conseguiu a recuperação rápida e tá firmado. João Paulo no banco, não há nem discussão. Tem um cara tão importante como o João Paulo na reserva, mas o Brazão tá consolidado como goleiro do Santos na temporada. Ative Efeito Estrela, acesse o site, abra já sua conta Estrela, Bet Simples no instante. 38 minutos jogados deste segundo tempo, você ligado no microfone da Bandeirantes, já vai marcar o sinal de 40 minutos jogados deste segundo tempo. O torcedor do Peixe, o torcedor do Santos, feliz da vida, 2-0 a primeira vitória do Campeonato Brasileiro. Domina no campo de defesa, tenta escapar da marcação, João Schmidt, no círculo central do gramado, ele perde a bola, volta pela quarta zaga, sai jogando o Galo. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega, totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Vem pro campo de ataque, o Galo domina do lado direito, bota a bola na grama, Natanael volta a jogada. Isso aí não convence o torcedor do Atlético, não. Muito passe de lado, a inversão, isso aí pra defesa é fácil. Com todo respeito, a defesa gosta de marcar isso aí. Fica postada no campo de defesa, ainda mais vencendo por 2-0. Deixa eu ver a chegada agora do Galo. Vem pela ponta esquerda no cruzamento. O João Marcelo testou pra fora do gol. É só cutucar, vai. Fala do Galo. Bernard na meia esquerda, ergue a bola de novo, João Marcelo entre os zagueiros, desvia sem tirar o pé do chão, escora, passa a esquerda do Brazão que torceu, plantado no centro do gol, quase o primeiro gol do Atlético Mineiro aí, Bruno Milhossi. E dessa vez o Gil não falou nada, só olhou pro JP Sherman e continuou olhando ali com um olhar de desaprovação. O Gil cobrando bastante no sistema defensivo do Santos hoje, porque estava livre. Mais uma vez o ataque do Galo, sorte que a cabeçada se perde em linha de fundo, segue 2-0. O Brasil nem precisou fazer a defesa. Descobre jogo duro, mas com Tigre na obra dá tudo certo, vai de Tigre. Quase 40 minutos jogados deste segundo tempo, daqui a pouco o apito final no microfone da Bandeirantes sob o comando de Ricardo Capriotti. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. Brasileirão, quarta rodada, Vila Belmiro, palco do jogo. Relógio marca 40 minutos jogados do segundo tempo. Santos 2, Eivaldo e Barreal. Atlético Mineiro 0. Na Bandeirantes, o QG de Esportes tem dono, é seu, alô Pozóvio. Martelli, uma informação do nosso repórter Gustavo Soler. Essa foi a sexta vitória do Palmeiras contra o Inter no Beira-Rio. Venceu hoje por 1-0 com gol de Facundo Torres. E Abel Ferreira se tornou o primeiro treinador palmeirense a vencer 2 jogos contra o Colorado lá no Beira-Rio. Bandeirantes! Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, é a HG Nakata, sabe por quê?
porque é Nakata. 41 jogados, já vem a última mudança no Santos, mas enquanto isso pintou um escanteio aí, Milhose, é isso. Na jogada rápida de contra-ataque, troca de passes inteligente do Santos que resulta em mais um escanteio, apenas o terceiro para o Peixe na partida, e tem uma troca no mínimo curiosa, hein? 32, Roleiser vai sair, ele entrou no primeiro tempo na vaga do Neymar e parece que já está cansado dele ali, o César Sampaio, vem o 16, Tassiano na partida. Portanto, Tassiano, repita para mim a camisa, é 16 a do Tassiano? 16. Muito bem, Tassiano entrando, João Schmidt, né? Vai embora. Não, é o Roleiser, 32. Roleiser, que isso, não é possível. Pô, mas entrou no meio do jogo, cara. Cansou o Quesada? Roleiser. Pô, cansado tô eu. Ele jogou, vou te falar quanto tempo ele jogou, tá? Uma horinha. Deixa eu ver esse escanteio aqui. Pera aí, Quesada. Escanteio pro Santos. Guilherme levanta a segunda trave. Tiquinho testou de cabeça. Corta a zaga do Galo. Portanto, João Schmidt em campo. Tá lá, com a 16, Tassiano. Leandro Quesada. Então, esse era um jogo pro Roleiser e até o final, né? É, realmente. Agora, entrou bem no jogo, não entrou tão bem no jogo assim, não. E o Tassiano não é opção pra nada hoje, né? Tá com a bola, Tassiano, Brasil. O Gil tava lá na área, hein? O Gil na meia-lua da grande área não vai nem narrar, viu, Gil? Em respeito a você, mas foi lá no CT Rei Pelé. O Martelli, só pra completar, o Tassiano chega bem antes do Neymar, da gente, né, saber que o Neymar ia voltar e tal. E ele perdeu muito espaço no time, o Tassiano, né? Natural, né? Natural. Em função do Neymar, né? Enfim. Sim. Mas, por exemplo, hoje o Neymar saiu, não foi o Tassiano que entrou. Verdade, Roleiser, né? é verdade. Ele tá atrás de um cara que também não aguenta nem jogar os 90 minutos que faz. E o Roleiser chegou por uma grana, hein, Quesada? É. Tem que render. Eu lembro dele no Estudiantes, né? No Estudiantes ele foi muito bem. Se o importante é qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil. Ciacil, pode confiar. 43 minutos jogados deste segundo tempo. Domina a bola no campo de ataque a equipe do Galo. É desse jeito. Toca de um lado, toca pro outro. Aí, quando acha o João Marcelo, é perigo, é verdade. Aí levanta pra área. Linha de fundo, próxima bandeira de escanteio. Tiro de meta pro Peixe, Briosi. E aí fica fácil, né? Para consagrar a zaga do Santos, mais uma vez só tiro de meta para Gabriel Brazão na bola longa da equipe do Galo. Só para destacar a situação do Roleiser, ele saiu e não demonstrou nenhum incômodo não, então parece que foi puramente opção do César Sampaio. Sai o cara que entrou no meio da partida e Guilherme, por exemplo, Tiquinho também seguem no gramado desde o começo do jogo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata, é claro, é tudo azul. Com essa imagem dá trauma, tá? Você vê o Neymar falando pro time sair, dá trauma. Isso aí dá um trauma de Copa do Catar, o Quesada. Brasil e Croácia. Entendeu? Ele virou um técnico ali. Exato. Essa hora não é de sair, não. É de ficar fechadinho ali, aproveitar esses últimos minutos e garantir esse resultado. Um grande resultado do Santos nessa reação do Campeonato Nacional. Só mais um minuto de bola rolando. O relógio marca 44 minutos na Vila Belmiro. Santos está vencendo o jogo. 2-0, Barreal e Zé Ivaldo. Mais cedo, Ulisses Costa transmitiu vitória do Fluminense na Neoquímica Arena. 2-0 para cima do Timão. São Paulo empatou fora de casa 2-2 com o Botafogo. O Internacional perdeu para o Palmeiras por 1-0 no Beira-Rio. Mirassol meteu 4-1 no Grêmio. 4-1 no Grêmio. Bragantino venceu 1-0 Sport na Casa do Esporte. Jogos da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Caiu Quinteiros lá do Grêmio, inclusive, hein? Vem pro campo de ataque o Santos. Quinteiros caiu, mas quem tá em campo é Rincon. Rincon do lado esquerdo, fatiou na segunda trave para Guilherme. Toca de cabeça pela linha de fundo. Passa longe, tiro de meta pro Galo bater e só isso. Só isso, arrisca ali a equipe do Santos. E o Quinteiros, Martelli, foi procurado pelo Peixe em primeiro do que o Caixinha e acabou não conseguindo o acordo naquela ocasião com o técnico boliviano, depois fechou com o Grêmio e agora não dá sequência. Os dois técnicos que foram disputa de Grêmio e Santos, agora desempregados, Caixinha e Quinteiros. Imagina uma troca, hein? Uma troca de comando a essa altura do Brasileirão. Então, Caixinha e Quinteiros, como é que é você que manja das coisas? É plot twist isso aí? Isso, essa mudança no roteiro, né? Que isso. Espera. Aí sim, hein? Mudança de roteiro, a gente vai aprendendo, viu, o Leandro Quesada? É USP, né, meu? USP é outro. Quarto lugar, tá? Na classificação, viu? Só acho que 8 minutos, muita coisa. Subiu, não, brincadeira, subiu 8 mesmo, é isso? Sabe o que representa a tradução de 8 minutos de acréscimo? 8 minutos de acréscimo é pizza fria, entendeu?
8 minutos de Ah, sim. É pizza fria. Não, e tudo termina em pizza, né, Quesada? No final das contas. Hoje vai terminar, aqui no estúdio vai. Grande Ricardo Milhozzi, tá ligado, aproveitando, curtindo o microfone da Bandeirantes. Opa. Quarto lugar na USP, irmão. Isso aí não é pra qualquer um, não. Parabéns, Ricardo Milhozzi. 46 minutos jogados desse segundo tempo, 2 pro Santos, 0 pra equipe do Atlético Mineiro. Você ligado no microfone da Bandeirantes, assim como o Ricardo Vivaldo tá conosco. Kátia Mariceu, Matos Filho, Fabiano, Zenilda. Muita gente chegando, a Pati Lós tá conosco. Muita gente acompanhando o futebol da Bandeirantes. Transmitindo também nas ondas do FM tradicional no 90.9. Na faixa estendida em 86.3, pegando legal pra todos os cantos do Brasil. 2 pro Santos, 0 para a equipe do Atlético Mineiro. Em 7 minutos, em um apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume, vai repercutir o que aconteceu nesta quarta-feira de futebol brasileiro. Vem para ataque o Santos, Taceiro domina pela meia direita, corta a marcação, põe para fora. Manual marcado pro Peixe bater no campo de defesa. Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN no Disney Plus. Assine já. 47 minutos, vamos até 53. Juizão subiu a placa de mais 8. Não é boa a partida do Galo, é boa a partida do Peixe, que estrategicamente, inteligentemente, Quesada, abriu 2-0, jogou o jogo, só marcar, entendeu o jogo e tá levando até o final. Tirou o pé, né? Agora, essa é a dúvida que eu tenho. Tirou o pé porque iria tirar normalmente com 2-0 ou tirou o pé por causa do advento do evento Neymar, né? Porque quando o Neymar sai, dá uma... Isso aí eu gostei, tá? Do advento do evento. Gostou, né? Pode ser uma jogo de palavras. Se eu puder, eu posso usar qualquer dia? Pode. E o cansaço, hein? Porque eu não compro mais essas histórias, viu, Quesada? Tô com você. É muita conversinha. Esses caras só fazem uma coisa na vida, que é treinar, se alimentar bem. Tem nutricionista, fisioterapeuta, fisiologista, médico, tem tudo. Psiquiatra, tem tudo. Amante. É verdade. Pode reclamar de nada. 48 minutos jogados, tem coisa, tem jogo. Vem o Galo pro campo de ataque, bate dentro da grande área. Rony bateu, explode na zaga do Peixe. Volta na meia direita, insiste a equipe do Galo, pisa na bola, Natanael faz o giro. Volta jogada um pouquinho mais atrás, escapa da marcação, faz o giro. Bela bola de Igor Gomes da meia esquerda para Gabriel Menino. Menino pela linha de fundo, pode diminuir o Galo, tentou bater, aí não. Para com isso. Linha de fundo. Tentou fazer o que Roberto Carlos conseguiu e olhe lá com a genialidade dele. O Bernard bota a bola na linha de fundo. O Gabriel Menino tinha um pé, mas um pé para a linha de fundo. Ele tenta tirar o ângulo do brasão, era só soltar a bola no meio da grande área, ô Milhozzi. Fazer o gol assim sem ângulo é pra poucos, ainda mais quando tem zagueiro, tem goleiro no meio da parada. Que vacilo do Bernard, podia ser o gol pra descontar o jogo e quem sabe colocar um calor nesses instantes finais da partida. Na sequência o brasão dá uma bronca no Pituca, hein? Olha isso, vai pra cima do Pituca, depois ele abraça o capitão, o companheiro de equipe, mas deu uma broncaça no Pituca porque não acompanhou a marcação. 49 minutos jogados deste segundo tempo. Daqui a pouco vem um apito final no microfone da Bandeirantes. Ricardo Caprotti assume e vai longe, vai repercutir tudo o que aconteceu nessa quarta-feira. Você fica ligado no microfone da Bandeirantes. É o melhor apito final, o melhor pós-jogo da Rádio Brasileira. E mais cartão aí, Milhozzi. Falta pro Santos, o lado esquerdo. Guilherme derrubado, é falta. E para cartão, Milhozzi. Cartão pro Coelho, que voltou na marcação ali o argentino e no drible curto do Guilherme caiu no ponto do Vigário, acabou acertando o camisa 11 do Santos. Falta pelo lado esquerdo, o Rincon vai cobrar. Quase 50 minutos jogados do segundo tempo. Lembra você, vamos até 53. Só mais 3 de bola rolando. Falta pro Santos bater, não tem pressa o Peixe. Vencendo com gols de Zé Ivaldo e Barreal. 2-0 pro Santos em 3 minutos, tá? Um aos 24, outro aos 27. Tudo isso do primeiro tempo. Vem pro campo de ataque o Santos, você ligado na Bandeirantes, domina, pisa na bola, escapou da marcação Tiquinho. Tiquinho pela meia esquerda, rola a bola nos pés, um pouquinho mais atrás de João Schmidt. João Schmidt joga o jogo inteiro. João Schmidt é boa a partida do volante. João Schmidt no círculo central, boa bola para Zé Ivaldo. Ele abre a jogada pela meia esquerda para Tiquinho, fora da grande área, perde a bola. Dominou Natanael, tentou puxar contra-golpe. João Schmidt inteiro. É boa a partida de João Schmidt. Ele ganha trabalho e tabela pela meia esquerda com Guilherme. Guilherme para João Schmidt, penteou a bola, pediu a falta, tentou cavar, não marca o árbitro. Sai jogando mal, Galo, vai apitar o terceiro, escapou da marcação, bateu pra fora pela linha de fundo. Inacreditável, gol que perde o Rincon. Saída errada do Galo.
Galo. Na quarta zaga, dentro da grande área, a bola nos pés do Nianco. Um passe curto, Rincon bate a carteira, invade a área. Tava na cara do gol. Na marca penal, era só escolher o canto. Não é a sua, Rincon, mas tu é jogador profissional, irmão. Enche o pé de perna direita fora da Vila Belmiro, Milhozzi. E que pena esse gol perdido pelo Rincon, porque é um cara que é muito querido pela torcida, consegue cortar pro meio, bater dentro da área, mas manda por cima, vacilo gigantesco do venezuelano. E a Vila Belmiro comemora nesse momento com luzes, celulares acesos para fazer festa, porque vai ser a primeira vitória do Santos no Brasileirão. Se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio. Fios e cabos elétricos tem que ser a mais premiada do Brasil, CSU. Pode confiar. Canta forte o torcedor do Peixe. Relógio marca 51:30. Já vamos entrar no último minuto de jogo na Vila Belmiro. Aquela vitória do Santos, aquela vitória para tirar a zica. A primeira do Campeonato Brasileiro. A vitória sim, né? Mas o Neymar, felizmente, mais uma vez sai machucado. Amanhã, diretoria, enfim, departamento físico, faz o bonitinho, faz o exame, entendeu? Tira a nota 10, o arroz com feijão, mostra lá o que aconteceu, não esconde nada não, que depois é pior. Fala o que tem Neymar Júnior. 52 minutos jogados deste segundo tempo, só mais um de bola rolando. Já vem Ricardo Capriotti no apito final. Vem o apito final no microfone da Bandeirantes para falar de todos os jogos desta quarta-feira. Vitória de Fluminense, derrota de Timão. Vitória de Palmeiras, derrota de Inter, empate de São Paulo com Botafogo. A vitória até o momento por 2-0 do Santos para cima do Atlético Mineiro. Só mais 30 segundos de bola rolando. Trabalha pela quarta zaga, Lincoln ainda tenta o último suspiro aqui do Galo. Ergue a bola pela meia direita. Tenta o domínio Natanael, Gizão, Braulio da Silva, Machado já olha para o relógio. Só mais 20 segundos de bola rolando. Aberto pela ponta direita, perde a bola, desarmado, perde a bola o Galo. Volta na meia direita, ergue o braço, árbitro. Apontou certo em campo, Braulio da Silva, Machado, tá aí o que você queria, torcedor do Peixe. A primeira vitória desde o retorno à Série A. O Santos vence o Atlético Mineiro por 2-0. Zé Ivaldo e Barreal marcaram os gols da Bandeirantes em um apito final. Fala. Alô, Ricardo Capriotti. Do Santos, Atlético Mineiro em casa, na noite em que Neymar mais uma vez deixa o time no primeiro tempo, sentindo a lesão, mas uma vitória importantíssima para garantir aí 3 pontos ao Santos e começar a deixar para trás aquela história de rebaixamento, fantasma de zona de rebaixamento, enfim. Vamos lá, Bruno Milhozzi, o que é que você está vendo aí, Milhozzi, no fim do jogo no gramado da Vila Belmiro? Fala! Muitos jogadores estirados no gramado, Capri, depois de correr demais. O time do Santos correu muito hoje para conquistar essa vitória e por isso foi aplaudido pelo seu torcedor. A primeira no Campeonato Brasileiro e alguns personagens importantes agora no gramado. O Neymar vai primeiro abraçar o César Sampaio, depois rapidamente vira, abraça o Cuca e tem uma conversa um pouquinho mais longa com o Hulk depois do apito final. Agora ele vai um por um com os jogadores do Santos cumprimentando no gramado. Não tá andando com dificuldade não, o Neymar, viu? Tá ali no gramado da Vila Belmiro, andando e conversando com os jogadores, mas a gente sabe que é preocupante a situação do jogador. A coxa esquerda o tirou de mais uma partida depois de 30 minutos jogados e agora a expectativa é de uma resposta do departamento médico do Santos para saber a gravidade dessa lesão. Repetindo, está andando com normalidade e os jogadores do Santos comemoram bastante essa vitória no gramado da Vila Belmiro, Capri. Já volta aí no apito final, Milhozzi, ouvindo, quem for possível ouvir, o César Sampaio aí que deve se manifestar, né? Hoje o treinador do time santista, enfim, departamento médico do Santos, é que alguém vai falar para explicar essa nova lesão ou a mesma lesão do Neymar, a gente não sabe ainda, vamos ter mais informações no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, com o Bruno Milhozzi. E claro que no apito final nós vamos falar também da derrota do Corinthians para o Fluminense, do empate do São Paulo contra o Botafogo no Rio e da vitória do Palmeiras, ótima vitória contra o Internacional em Porto Alegre. Todos os assuntos do melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Antes do apito final, vamos escolher o melhor em campo. O craque Estrela Bet Bandeirantes, de Santos 2, Galo 0. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Então vamos lá, Leandro Quesada.
o seu voto, a sua escolha para o melhor em campo, craque Estrela Bet Bandeirantes. Fala aí, Lelê. Capri, ele abriu o placar, né? Ele abriu o placar, Zé Ivaldo fazendo 1-0 e esse gol, não é, que ajuda o Santos a criar um resultado para dar a tranquilidade necessária nesse momento no campeonato e já pensando no clássico do próximo domingo. E além disso, Zé Ivaldo soube entrar no mental, né, dos jogadores do Galo, no finalzinho agora com o Rony, um pouquinho antes com o Hulk. Enfim, o Zé Ivaldo hoje, olha, vou falar para você, viu? Provavelmente a maior atuação dele nos últimos tempos aí. Com a camisa do Santos, para mim, a maior. Mas nos últimos tempos aí como futebolista, que atuação do Zé Ivaldo. Seguro na defesa e decisivo na hora de fazer gol. E teve de tudo, até expulso ele foi e voltou pro jogo, né? Mas não merecia, viu, Capri? Vermelho depois, o VAR fez uma intervenção necessária ali, era para amarelo, ele ganha na bola com a perna direita, mas depois ele eleva um pouquinho a perna esquerda, não foi um lance violento, mas ele toca no jogador da equipe do Galo, foi o menino ali, acho que foi o menino, né? Foi o menino. E aí o árbitro voltou atrás e deu só amarelo. Então acertou, era só para amarelo mesmo. É isso mesmo. Ainda bem que o VAR corrigiu a bobagem que seria feita. E o Zé Ivaldo, zagueiro do Santos, é o melhor em campo. Craque Estrela Bet Bandeirantes, de Peixão 2, Galo 0. E agora sim, vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. O apito final chega já na sequência. Vamos lá, Michel Lopes! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, amortecedor EHG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo com transmissão da ESPN. É no Disney Plus. CIO, se o importante é a qualidade, não confie em qualquer fio, viu? Fios e cabos elétricos tem que ser CIO. Se é CIO, pode confiar. Tigre, com Tigre até obra na pressão, dá certo. E Estrela Bet, ative o efeito estrela, vem pra Estrela Bet, simples e num instante. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 futebol. Apito Final, na Rádio Bandeirantes, o pós-jogo completo. Barreal pra bola, 23:30 jogados, lado direito autorizado, Barreal levantou, segunda trave, o toque do Gil, no bate-bate, vai voltar, Zé Ivaldo pro gol! Na cobrança de escanteio do Peixe, que nasce da vontade de roubar a bola, sai jogando mal o Galo. Barreal levanta, ergue a bola na segunda trave. Gil toca de cabeça, a bola toca nas costas da zaga, se oferece, vem de trás, sem faldo, o zagueiro, aquele lapso de centroavante, ergue a cabeça de pé na direita na altura da marca penal, enche o pé na, pega na veia, pega bonito, morre no canto inferior de Santos, pro campo de ataque, desceu pra fazer, Barreal pro gol!
descida do Peixe. O Galo atordoado. O Atlético Mineiro nas cordas. Ganha a bola do lado direito. Livre de marcação. Recebe a bola. Parreal estava no meio da grande área. Vai-se embora do lado direito. Escapou da marcação. Léo Godoy depois do belo chapéu do Bom Tempo no meio de campo. Abre a jogada na ponta direita. Léo Godoy invade a linha de fundo. Chega na entrada da pequena área na marca penal. Barreal estava sozinho. Livre. Um náufrago dentro da grande área. Ele pede clamorosamente. A bola chega para ele. Se atira contra ela. De perna esquerda. No carrinho. Com a ponta da chuteira. Volta no canto inferior direito. Aí os 2 gols do Santos na vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-0, a narração do Pedro Martelli. E agora no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, sempre com a participação, a presença de todos vocês, da grande audiência da Rádio Bandeirantes do Brasil e no mundo, vocês que estão conosco pelas ondas do rádio em São Paulo e em todas as emissoras afiliadas da Bandeirantes no Brasil e pelos nossos canais digitais ouvindo a Bandeirantes no mundo inteiro. É o Band Play. Você baixa aí o Band Play e tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes, inclusive a Rádio Bandeirantes. A nossa live do YouTube está no ar, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Estamos juntos aqui, muito obrigado a todos vocês. Antes de ouvirmos César Sampaio, que vai falar já lá nos vestiários do Santos. Daqui a pouquinho vem com o Bruno Migliozzi. Vamos tentar ouvir aí o Departamento Médico do Santos, os médicos do Santos, para explicar mais essa lesão do Neymar, ou a mesma lesão, não é, que se agravou novamente. Enfim, ainda não temos mais detalhes sobre isso. Já o Bruno Migliozzi vai explicar para nós. Daqui a pouquinho vamos falar da derrota do Corinthians para o Fluminense na Neoquímica Arena, do empate do São Paulo contra o Botafogo no Rio de Janeiro e da vitória do Palmeiras contra o Internacional em Porto Alegre. Aliás, antes do Quesada, vamos dar uma passada com o Bruno Puzovio aqui, que vai trazer os resultados, mas já nós vamos para o trabalho dos vestiários da Neoquímica Arena, do Engenhão e também do Beira Rio. Mas antes disso tudo, Bruno Puzovio, jogos encerrados e a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Puzovio! Vamos lá, Capri. No início dessa noite, lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, Botafogo e São Paulo empataram por 2-2, inclusive mais um gol de Ferreirinha. E um abraço pro craque Neto, né? No Campus Maia, o Mirassol deu um chocolate no Grêmio, 4-1. Uma primeira vitória, inclusive, do Mirassol na Série A. E depois do jogo, o Grêmio anunciou a demissão do treinador Gustavo Quinteiros. E para o Grenal deste sábado, James Freitas vai à beira do campo como o técnico interino. Nessa noite também, o Bragantino, fora de casa, na Ilha do Retiro, ganhou do Sport por 1-0. No Beira-Rio, vitória alviverde, vitória do Palmeiras, 1-0 também contra o Internacional, gol marcado por Facundo Torres. Inclusive, Abel Ferreira se transformou no primeiro treinador palmeirense a vencer 2 jogos contra o Colorado lá no Beira-Rio. Na Neoquímica Arena, o Fluminense de Renato Gaúcho ganhou do Corinthians por 2-0. Passando pelos jogos das 9h30 no Maracanã, o Flamengo meteu 6-0 no Juventude, destaque para os 2 gols do camisa 9 Pedro. No Barradão, o Vitória ganhou do Fortaleza por 2-1. Passando pela classificação, na liderança, o Flamengo, primeiro colocado com 10 pontos, com 11 gols marcados. Logo na sequência, também com 10 pontos, o Palmeiras, segundo colocado. Com 9, o Fluminense, terceiro, com 7 pontos, o quarto, Ceará, e o quinto, Bragantino. E na sexta posição, o Vasco, com 6 pontos, mesma pontuação do Juventude, sétimo colocado. Com 5 pontos, 4 clubes. O oitavo, Mirassol, nono, Internacional, 10º, Botafogo e 11º, o Fortaleza. Com 4 pontos, temos 5 times. O 12º, Santos, 13º, Corinthians, 14º, o Vitória, o Cruzeiro na 15ª posição e o São Paulo fora da zona de rebaixamento, 16º, com também 4 pontos somados. Com 3, o 17º, Grêmio com 3 pontos somados. O 18º, Bahia, com 3 também pontos somados. 19º, o Atlético Mineiro com 2 e o Sport Lanterninha tem apenas 1 ponto somado. Capri? Tudo bem aí, Puzovio? Eu quase engasguei aqui, mas tá tudo certo agora. Você engasgou com o quê, Puzovio? Não, tudo certo agora. Tá tudo bem? Tudo certo. Podemos seguir adiante Podemos aqui? seguir adiante. É o rádio, né? É isso. É pizza, né, Puzovio? Não, já foi a pizza. Já foi a pizza? Já foi. Entendi. Então tá bom. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho volta o Bruno Puzovio. Que cabeleira, hein, Puzovio? Você penteou o cabelo hoje, Puzovio? Agora sim, inclusive. Agora que tô vendo no YouTube, penteei, mas pelo amor de Deus, viu?
Agora eu também Sei. tô suando, depois dessa daqui é brincadeira, viu? Tá bom. Então, atenção, já volta o Bruno Puzóvio. Atenção, Leandro Quesada. Agora é com você. Quero te ouvir, quero a explicação aí do Eu dei uma comentarista penteada no meu Bandeirantes. cabelo hoje também, viu, Capri? Vocês podem observar aí, ó. O seu tá esvoaçante, O que né, sobrou Leandro? dele, né? Seu cabelo tá esvoaçante, olha só. Você tá com uma cabeleira invocada, viu? Igual a minha, assim. A minha também tá invocadíssima, assim, né? Bom, Lelê, já nós vamos pro gabarito. Você vai dar as notas de Santos 2, Atlético Mineiro 0. Mas antes do gabarito, quero te ouvir a sua explicação aí de como foi essa vitória do Santos sobre o Atlético Mineiro por 2-0. Explicar aí pro ouvinte Bandeirantes, pro torcedor do futebol, pro torcedor santista, como é que o Peixe chegou a mais uma vitória no Brasileiro. Vamos lá, Quesada. Bom, Capri, eu acho que a gente tem que começar com a seguinte frase, né? O Santos foi o senhor do jogo hoje, né? Embora o Atlético tenha tido um volume ofensivo, o que é essa história do volume ofensivo? Ele ficou ali na última parte, né, do campo, né, no último terço, né, como o Guardiola costuma dizer, ele rondou a área do Santos algumas boas vezes. Mas faltou ao Atlético aquilo que sobrou ao Santos em pelo menos 2 lances, né? Os lances com o Zé Ivaldo, foi um belo gol do Zé Ivaldo, né? Depois da cobrança de escanteio, o rebote, ele gira o corpo e faz um golaço, imita a galinha, né? Ele começa também a mexer um pouco com o mental dos jogadores do Galo. E 2 minutos e meio depois, isso foi aos 24, 2 minutos depois, 26, o Léo Godoy tem ali uma avenida, vai pela direita, 40 metros carregando a bola, invade a área, cruza... E o Barreal meio sem jeito, caindo tal, finaliza e confirma, converte aquele que seria o segundo gol, aquele que foi o segundo gol da equipe do Santos. Aí, olha só que coisa curiosa, acontece esse gol, a gente estava revendo agora a imagem da transmissão, é ali exatamente, a gente falou na hora aqui na nossa transmissão da rádio, né? Mas na transmissão da TV, a gente vê o Neymar levando a mão à coxa. Então foi ali, né? O Santos faz o segundo gol, Capri, e a gente vai depois abrir uma página só para o Neymar, né? Mas o Neymar leva ali a mão, a coxa, né? A posterior aqui, né? Isso foi aos 26. E aos 32, 6 minutos depois, ele seria substituído, né? Caindo no chão, chorando e dando lugar para o Roleiser. Ali o Santos sofreu um baque, né? Eu até comentei aqui com o Martelli, a gente não vai saber, né? Se o Santos teve uma queda por causa do resultado. Fizemos 2-0, agora vamos esperar um pouquinho, vamos administrar, passar esses minutos finais aqui do primeiro tempo para garantir esse resultado e voltar com fôlego novo, fôlego extra na segunda etapa. Não sei se esse era o pensamento, porque às vezes acontece, ou se esse baque, essa queda, aconteceu por causa da saída do Neymar. Eu acho que foi por causa da saída do Neymar. Capri, não sei se você concorda, mas enfim, você pode depois comentar esse tema que também. Sim, acho que o time deu uma sentida ali, né? Os jogadores sentiram, porque foi assim, a cena do Neymar foi comovente, Quesada. Chorando, foi né? Chorando copiosamente, assim. De verdade, assim, acho que olhando o Neymar naquele momento, eu chego à conclusão de que passava pela cabeça dele ali que ele não aguenta mais, sabe? O cara falando assim, não é possível, não aguento mais, não dá mais, de novo, a mesma coisa. Sabe quando o cara parece que está entregando os pontos, já assim, de novo, ele arrancou a tornozeleira ali, jogou no gramado. Eu não sei, mas é assim... Todos os erros na condução da carreira dele, por todos os erros, a gente vai seguir falando disso. Vamos ouvir o César Sampaio, depois a gente volta para falar do Neymar, que certamente vai ser tema da coletiva aí também, do interino no Santos. Vai lá, Bruno Migliosi. Vamos lá, Capri, esperando aqui o microfone para a gente começar a entrevista coletiva do César Sampaio. Vamos lá, tá começando. Vamos começar. Não Só pra gente pontuar, César, antes de falar do jogo, claro, a situação do Neymar, importante, o torcedor está preocupado, já tem alguma resposta? Ele falou como ele está se sentindo e se é mesmo aquela coxa esquerda que tirou o Neymar de tanto tempo com a camisa do Santos? Infelizmente sim,
ainda é muito precoce, né, dar alguma posição, a gente não tem um diagnóstico, isso será feito amanhã. É uma perda importantíssima, né, para um jogo onde o que nós planejamos até então vinha acontecendo. As reposições sustentaram e é isso, né, a gente orar bastante agora para que não seja algo que venha fazer com que ele fique ausente muito tempo. E preparar os substitutos, né? As reposições para que a gente possa suprir nesse intervalo de tempo que ele estiver fora, a gente possa encontrar soluções com um elenco qualificado como o Santos possui. César, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você pudesse fazer uma leitura, a sua leitura do jogo. Sim. Porque quando o Neymar sai é justamente no momento ali que você faz o segundo gol, né? Então a gente fica com a sensação de um time que sentiu em campo a saída do Neymar, ao mesmo tempo de um time que opta em entregar a bola para o Atlético e para jogar em contragolpe para tentar matar o jogo. Qual a leitura que você faz desse seu Santos, que você disse que cumpriu tudo que foi treinado, eles conseguiram cumprir até os 30 do primeiro tempo, estava dando tudo certo, mas que depois do Neymar viram praticamente um ataque contra a defesa, o Atlético Mineiro tentando pressionar o Santos e o Santos jogar em contra-ataque? Foi isso mesmo, até então aquilo que nós planejávamos, né, vinha acontecendo. Sem o Ney, a gente perde um pouco da qualidade na nossa criação. Colocamos o Rolaiser, né, com uma característica próxima do Ney. Não conseguimos sustentar, fazer essa aproximação com o Tiquinho para ter a superioridade no setor de meio campo. Ficamos muito dependentes de jogadas individuais, principalmente do Barreal e do Guilherme. Sustentamos a primeira parte e com as substituições o Atlético aposta num modelo de um alto risco, mas com uma imposição técnica ofensiva e jogadores com um grupo mais rotinado, né? Com mais tempo de trabalho assim, e de conexões. Essa competição está muito igual. Qualquer jogo que você assistir, você vai ver que, independente do setor, se você estiver inferiorizado, você tem que respeitar a força do adversário. O retrospecto nosso também faz com que a gente, sim, um gol até então pesaria muito, e aí a gente adota um modelo mais conservador, literalmente, para jogar na transição, que não é a maneira com que eu gosto de jogar, mas em determinados momentos vai ser preciso. César, aqui do seu lado esquerdo. Opa. Tudo bem? Pedro da Roca, Energia 97 FM. Uma das diferenças que eu percebi do último jogo, do último trabalho, na verdade, para esse, foi a pressão na saída de bola do adversário. Porque o Santos vinha fazendo uma pressão na saída de bola, às vezes até com êxito, mas individual. Hoje você fez uma pressão mais por zona e nem tão em cima assim, um bloco mais próximo ao médio. Queria entender o porquê dessa decisão de marcar num bloco mais médio na saída de bola e não individual como vinha acontecendo. Obrigado. É interessante a pergunta. Sim, é importante recuperar a confiança dos atletas e, na minha opinião, essa pressão individual, quando é batido, independente do setor, né, você corre risco, tem que fazer compensações. Na pressão por zona, sempre você tem, no caso, os paraquedas que a gente fala, né, se der errado, e pode induzir para um lado e outro, aí vai mais do estilo, da característica e da estratégia de cada treinador, e foi isso mesmo. Então, isso, e também para deixar o Ney mais com funções de criação, né, e de construção, de finalização, mais na fase ofensiva, depender menos dele na fase defensiva, né, que é o diferencial técnico nosso. Então foi para isso, e depois a gente tem que aceitar o que o jogo pede, né, e aí fizemos um jogo de transição.
Boa noite, César. Thiago Jordão, Varanda Futebol Debate. Parabéns pela vitória. César, eu gostaria de saber de você. Claro que você treinou pouco a equipe, mas você fez algum diagnóstico como urgente na equipe Santos Futebol Clube? Qual foi uma questão que você bateu o olho e viu? Poxa, tenho que melhorar isso o quanto antes no Santos Futebol Clube. É não tomar gol. O gol nesse momento pesa muito no emocional nosso, nas estratégias todas. Então, confesso que a prioridade hoje era sustentar, né? Tá organizado, tá ocupando os espaços de forma correta. Lógico que é impossível você neutralizar o Atlético com um ataque com a qualidade de construção que eles têm. E o Scarpa, assim, também já com conexões com o Rony e Hulk, que você tem que respeitar, assim, também já com conexões com o Rony e Hulk, que você tem que respeitar, né? Então vai correr risco. O Brasão fez pelo menos umas 2 defesas assim importantes, mas a gente, no geral, a gente teve sempre bem estruturado, a gente sempre defendeu de forma organizada e isso gerou confiança para os atletas. César, aqui à sua esquerda, Rodrigo Matuca, da Esportiva. Eu queria te perguntar, um jogo, uma vitória, se surgir a oportunidade, se você continuar desempenhando bem, a diretoria ia gostar. Você gostaria de ser técnico do Santos? Aceitaria o convite de ficar, ser técnico de verdade? De verdade eu já sou. Não de verdade. Modo de dizer. Técnico oficial, não entendi. Brincadeira. Perdão. Não, cara, eu tô aqui por dentro maluco, cara. Tá passando um turbilhão de coisas na minha vida, na minha mente. Esse clube aqui deu vazão aos meus sonhos. Eu cheguei aqui com 13 para 14 anos e tinha muitas responsabilidades, tinha sonhos, né? Um molecão cheio de sonhos. E o Santos me proporcionou coisas que eu nem imaginava, né, na minha vida. Então, o que eu falei para os atletas, o amanhã não existe, ninguém pode te certificar e nem te garantir nada. Eu vou viver o hoje 100% como nós vivemos. Pedi para os atletas também viverem o hoje. E a vida é uma dádiva de Deus mesmo. Então, e até em forma de gratidão por tudo que o Santos me proporcionou, enquanto eu for importante aqui, independente do departamento, do cargo, né, do setor. Cara, eu estou muito feliz mesmo. E então vamos viver o dia a dia. Aqui, professor, tudo bem? Boa noite. Para a gente que estava acompanhando o jogo perto da torcida, a gente sentiu uma vibração diferente, jogando junto com o time. Em várias ocasiões, o Zé Ivaldo foi muito exaltado. Eu queria que você falasse especialmente dele. E essa questão também da torcida ter jogado junto com vocês nessa primeira vitória na competição. O torcedor, ele às vezes nem percebe a força que ele tem, né? Eu, como ex-atleta, agora dizendo, muitas vezes você emocionalmente, fisicamente, assim, destruído, quando você vê um grito de incentivo, uma palavra de apoio em um lance assertivo, assim, isso renova as cargas. Já passei muitas vezes por isso, né? Então, sim, o torcedor foi importantíssimo. Eu não gosto de misturar as coisas, né? Mas foi Deus que me colocou aqui. E Ele tem um propósito nisso. Tá tomando uma água que o César Sampaio, Capri, se emocionou, mas vai voltar a falar agora. Bom, estamos aguardando aí, né, o retorno da coletiva do César Sampaio. Vamos lá. Sim, enquanto eu estiver aqui, eu vou fazer o meu melhor, né? Vou estar procurando dioturnamente, assim, estudar, junto com os meus auxiliares, né? Que não são auxiliares, peguei o Excel hoje do Sub-20,
o Matheus estava 25 dias aqui, enfim, foi tudo muito corrido, mas o Rafael, o Gabriel, o Felipe, eu acho interessante a gente dar nome às pessoas, né? Porque essa não é uma vitória minha. O Ney foi muito importante ali do meu lado, o Rincon também, com a experiência que ele tem. Enfim, acho que é uma vitória construída aí por todos. Isso fortalece muito o grupo. Em todas as equipes que eu joguei, eu fui capitão. E eu sei o quanto essa mobilização ganha jogo. Às vezes, lógico que não é só isso, né? Mas acho que hoje foi um pouco de tudo isso. Acho que a estratégia foi legal, que eles abraçaram a causa, que a torcedor foi importante, mas todo mundo deu o seu melhor. E se foi o que eu disse a eles agora há pouco, se falhar, é uma chance que a gente dá para que a vitória não venha, para que o adversário possa nos superar. A gente vai precisar do máximo de cada um. O campeonato está muito igual, nós temos uma equipe qualificada, desde que cada um entregue seu melhor a cada treino e a cada jogo. Muito bom, muito bem. Aí o Bruno Migliozzi ouvindo o César Sampaio. Agora eu quero ouvir o Leandro Quesada, que ouviu tudo o que disse aí o técnico interino do Santos, e também para analisar essa vitória do Peixe por 2-0 sobre o Atlético Mineiro. Lembrando que na abertura o Migliozzi perguntou sobre o Neymar. Vão ter que esperar aí o departamento médico dar um parecer, não é, Quesada? Vamos esperar. E, bom, a gente conhece muito bem o César Sampaio, né? Ele é um cara muito religioso, né? E não seria diferente esse discurso falando em nome de Deus e que está rezando bastante, está orando bastante para que não seja nada grave com o Neymar. Mas o mundo do futebol está apreensivo, né? Porque o Neymar não consegue, né? Não consegue. Eu estava um dia desse falando com você aqui no Esporte em Debate. Vamos esperar 10 jogos para a gente fazer uma análise mais próxima da realidade, né? Não consegue. Jogou um tempo inteiro contra o Fluminense, foi o segundo tempo, 53 minutos em campo, e hoje ele saiu aos 32, sentindo a contusão aos 26. Então, o que a gente vai falar aqui? A gente, como cronista, também fica numa situação difícil, porque nós não somos médicos, mas a gente conversa com os médicos, temos uma experiência de acompanhar jogadores com esse tipo de contusão também ao longo de tantos anos de jornalismo, tal. A gente sabe que não é um negócio fácil, tal. E em se tratando de Neymar, né, que é um jogador que tem problemas crônicos, alguns problemas crônicos aí com contusões, né? A carreira do Neymar toda ela marcada com muitas contusões, algumas graves, outras gravíssimas, tal. Copa do Mundo, o Neymar sempre chegando com algum tipo de problema, ou durante a Copa sofrendo algum tipo de lesão, né? Foi assim em 14, foi em 18, foi em 22. 22 ele ficou fora de 2 jogos da Copa, 2 jogos importantes. Então realmente a frustração é enorme e a interrogação é enorme também nesse sentido, né? Maior até do que a frustração, porque a gente não sabe quando o Neymar vai conseguir se apresentar da forma como todos esperam, e o próprio Neymar, né? Agora, o César Sampaio fez uma análise do que foi o jogo. Foi mais ou menos aquilo que a gente estava comentando aqui, né? O Atlético rondou bastante ali a área do Santos, mas não teve a capacidade para chutar, né? O que sobrou para a equipe do Santos, né? Que foi a qualidade em 2 lances com o Zé Ivaldo e o Barreal, o time do Atlético não teve. O lance mais interessante foi aquela tentativa do Rony, né? Que ele deu uma bicicleta e o Brazão fez a defesa, só que o Rony estava impedido. Isso aconteceu no finalzinho do primeiro tempo. No segundo tempo teve umas 2 tentativas ali também, uma delas com o Rony e tal, mas enfim, faltou esse poderio de ataque do Atlético, que foi uma marca nos últimos tempos, principalmente quando o Atlético, o Capri e o Vintes, tinha uma dupla que atendia pelo nome de Paulinho e Hulk. O Paulinho foi embora, hoje está no Palmeiras, é a realidade do Palmeiras, vai arrebentar no Palmeiras. E o Hulk ficou meio que sozinho nessa história, né? Mas não foi só a saída do Paulinho. O Zaratio saiu, o Batalha volante saiu, que era um jogador importante. Hoje, por exemplo, o Cuca não pôde contar com a Arana, que é titular da lateral esquerda, com o Igor Rabelo, já há um tempo, zagueiro que não está atuando. O Júnior Santos, que seria um jogador interessante hoje até para ter iniciado a partida, é um ponta, é um 9, pode jogar nas duas. O Alan Franco, que é o titular,
desse meio campo aí da equipe do Atlético. Então, quer dizer, hoje o Atlético, e sem contar o Daverson, né, que é um negócio que até agora eu não entendi por que o Atlético perdeu o Daverson, não fez esforço nenhum para contar com o menino maluquinho. Então, o Cuca tem essas dificuldades, teve essas dificuldades. A única apresentação boa dos 4 jogos que a equipe fez, né, contando o Grêmio, São Paulo, Vitória e hoje, foi contra o Grêmio, e o time perdeu lá em Porto Alegre. Mas o futebol paupérrimo, sem repertório, jogadores tentando resolver também tudo da forma individual, e aí não dá, né? Não dá. Esse não é o estilo do Cuca, que para mim é um técnico muito, muito organizado. E do outro lado, Capri, para voltar para você aí, não é fácil pro Rollraiser também entrar e ser o substituto do Neymar, né? Pô, é o Neymar, né? Mesmo o Neymar não sendo aquele jogador que a gente espera, o Neymar até que vinha fazendo o jogo ali, né? Ele pegou a bola, tocava, saía, se apresentava, ele tava jogando, ele tava fazendo o jogo, né? E aí o Rollraiser entrou e não conseguiu entregar, tanto que foi substituído depois pelo Tassiano. Mas, sintetizando, o Santos mereceu a vitória, foi um time mais equilibrado em todos os setores, defesa muito bem postada, e o seu Zé Ivaldo, que foi o grande nome do jogo, né? Porque além de dar toda essa sustentação no sistema defensivo com o Gil, ele também abriu esse placar, né, de 2-0 dessa vitória muito bem construída pelo Santos na Vila Belmiro. Capri. Maravilha, muito bom. Tá aí o Leandro Quesada analisando como foi essa vitória do Santos por 2-0 sobre o Atlético Mineiro. E eu tô aqui, Quesada, atenção Bruno Migliozzi, porque tem informação aqui que temos Luiz Fabiani ao vivo conosco. O Fabiani já vai trazer o trabalho dos vestiários lá da Neoquímica Arena, mas a informação é de que nós temos aí uma novidade ou uma informação importante, e o Luiz Fabiani está ao vivo conosco aqui no apito final, 3 minutos desta quinta-feira. O que é que está acontecendo, hein, Fabiani? Fala, Capri, boa noite para você e para todo mundo ligado no microfone da Rádio Bandeirantes. Vamos lá. Saímos há pouco aqui da parte interna da Neoquímica Arena e os telefones começam a tocar, tanto na imprensa, fora as conversas em off com alguns dirigentes do Corinthians presentes nos vestiários. E a informação da Rádio Bandeirantes é a seguinte: está convocada uma reunião para essa quinta-feira para definir a continuidade ou não do técnico Ramon Dias no Corinthians. E aí temos o seguinte panorama: a ideia de Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, é a manutenção. A vontade do Fabinho é realmente de segurar e dar uma sequência no trabalho, mas há uma pressão muito grande sobre Augusto Melo, presidente, por parte de conselheiros e alguns membros da diretoria que frequentam o CT para demissão. Então, uma cobrança muito grande nesse sentido. Essa definição deve ocorrer amanhã à tarde para saber se ele ganhará uma nova chance, ao menos para o jogo contra o Sport, ou se essa demissão ocorrerá já na reta final desta semana. E a informação também: o nome favorito da diretoria do Corinthians para uma possível reposição é o de Dorival Júnior. No entanto, há um pessimismo pela sinalização que ele deu ao Santos de não assumir um clube nesta altura do ano. Então essas as informações da Rádio Bandeirantes. Ramon Dias corre sério risco de demissão, tendência de momento é realmente pela interrupção do trabalho, e Dorival Júnior é o principal nome cotado para assumir, caso confirmado nessa reunião de quinta-feira. Que horas vai ser a reunião, Fabiani? O Corinthians ele treina no período da tarde, então isso ocorreria antes do treinamento do Corinthians, seria no período da manhã. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte: você volta daqui a pouco trazendo o trabalho nos vestiários da Neoquímica Arena e fica de olho aí nessa quinta-feira, porque vai ser um dia importante para o Corinthians com ou sem a permanência do Ramon Dias. Então até logo mais, Fabiani. Valeu, Capri, um abraço para você e um bom resto de programa. Muito obrigado. Eu acho que o Ramon Dias dessa vez não vai suportar. Acho que ele vai embora, viu, Quesada? E posso ser muito indelicado aqui, Capri? Vai tarde, viu? Vai tarde. Eu sempre defendi isso. Já deveria ter ido embora no ano passado. Cumpriu a meta, que era livrar o time do rebaixamento. Ele mesmo bateu, aí se vangloriou, bateu no peito, não é? No, la hinchada estaba preocupada, pero que sí, pero que no, e tal. Conseguimos deixar Corinthians na primeira, tal. Legal, conseguiu fazer esse objetivo, que eu acho um pobre objetivo, por sinal, né? Olha o tamanho do Corinthians ficar comemorando o fato de permanecer na primeira divisão, né? Esse é o primeiro caminho para você ver como as coisas estão erradas no futebol, né? Time grande comemorar, 3 milhões de pessoas na Paulista comemoraram o fato do Corinthians não ser rebaixado, né? Contém ironia aqui, né?
Então, esse tipo de coisa, não, sabe, não, ali eu acho que já deveria ter cortado aí, né? Ter cortado a relação. Ele fez um trabalho legal no Campeonato Paulista, mas o Campeonato Paulista é uma outra história, né? É uma outra história, é um outro enfrentamento. Você vê o Campeonato Brasileiro, é uma decisão a cada rodada. Né? Você vê o Santos hoje, o Santos jogou com o Atlético, domingo já tem o São Paulo. O São Paulo pegou o Botafogo, já tem o Santos. Né? O Corinthians pegou o Fluminense, vai enfrentar o Sport, que é um time que precisa vencer também. Não é fácil, né? E eu acho que ele não é técnico para conseguir manter um nível para o Corinthians enfrentar esses todos os adversários, entendeu? Não tem repertório, treina mal a defesa, bola aérea, ele está quase um ano no Corinthians, ele não conseguiu acertar a bola aérea do Corinthians, que é um negócio seríssimo, a bola aérea defensiva, né? Quando consegue escalar bem o time, na hora de mexer, mexe mal. Num dos jogos aí, Sul-Americana, sei lá, Libertadores, nem lembro mais, ele tirou os 3 principais jogadores do time, tirou o Carrillo, o Romero e o Martínez. Sabe, essas lambanças que a fiel torcida corintiana não aguenta mais. Né? Torcedor não é bobo, torcedor sabe ver jogo de futebol, Capri. Não é só a gente que sabe ver jogo de futebol e o técnico e os jogadores. Os torcedores, os fãs, eles também sabem ver futebol. Eles sabem quando o cara tá chutando bem a bola. Sabem quando o cara faz uma jogada de linha de fundo, né? Faz 1-2, triangulação, né? Senão a gente vai achar que só a gente é dono da verdade, só a gente sabe ver jogo. E eu estou acompanhando esse movimento, e a torcida também acompanha aquele movimento que eu vejo, de achar que esse cara não dá mais, entendeu? Embora reconheça que ele fez 2 grandes jogos contra o Palmeiras do Abel, né? Isso não é pouco. Palmeiras que está aí, vai disputar Mundial e é favorito para conquistar tudo ao lado do Flamengo nessa temporada. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Então eu acho que por todos esses motivos, o Capri, o time acovardado em casa, isso é a coisa mais absurda. O Corinthians é um time que está quase batendo 40 jogos, colocando mais de 40 mil pessoas e joga muitas vezes de uma forma covarde em casa, sem iniciativa, às vezes com 3 zagueiros, 3 volantes, entendeu? Então olha, Capri, sem ser indelicado, mas já sendo, passamos da meia-noite, né? Já vai tarde. Se confirmada a informação, já vai tarde. Com todo o respeito que eu tenho à figura do Ramon Dias, um dos maiores atacantes da Argentina e um dia já foi também um dos maiores treinadores da Argentina. Mas fim de linha, né? Tá na hora de mudar a chavinha. E acho o nome do Dorival um baita nome, e eu acho que se não for o Dorival é o Tite. Não tem outros 2 nomes para dirigir o Corinthians. É Tite ou Dorival, para não cair em nenhuma arapuca outra vez, sem inventar nenhum nome de ninguém, entendeu? É Tite ou Dorival. Ou é o Dorival ou é o Tite. Mas você já destacou. Dorival tem aí algo meio que encaminhado com o São Paulo. E o Tite quer trabalhar na Europa, né? Como diria um amigo meu, nas Europa. Eu acho que não vai rolar isso daí, né? Poderia pintar pro Tite essa chance aí, ô Capri. Maravilha. Atenção, eu preciso ir com o gabarito, mas tem que ser Zastraz, viu, Lelê? Opa, vamos bora. com um gabarito Bora, voando você manda. aí. Você é meu chefe. Se eu não seguir, eu tô demitido, pô. Não, vamos lá nos Zastraz. Antes Bora. eu vou pegar o destaque final do Bruno Migliozzi lá na Vila Belmiro, porque temos muita coisa para falar ainda no apito final dos outros jogos desta quarta-feira. Os 4 grandes em ação nessa quarta-feira. Vamos lá, Migliozzi, o destaque final aí na Vila Belmiro. Pode mandar, por favor. Vamos lá, Capri, só para constar então, fim da entrevista coletiva do César Sampaio, que deu a informação de que realmente é a coxa esquerda do Neymar que o tirou de ação no jogo de hoje e deve, claro, se desfalque contra o São Paulo no próximo domingo. Clássico no Morumbi, próximo jogo do Santos. O Soteldo também segue fora para essa partida. Capri, só um detalhe sobre a busca por um técnico. O Santos também está nessa e teve negativas de Tite, Dorival e o Jorge Sampaoli também deu uma negativa à equipe do Santos. Agora alguns nomes aparecem na mesa de Marcelo Teixeira, vou citar aqui alguns que aparecem como opções nesse momento. Não deve ter pressa ao Santos para buscar um novo técnico. Fala de Fernando Diniz, Mano Menezes foi dado como opção também e Tata Martino, alguns nomes no radar do Santos para ocupar essa posição na sequência da temporada, Capri. Valeu, Migliozzi, bom retorno e até logo mais aqui na programação da Bandeirantes. Tchau, tchau, Migliozzi. Abraço, Capri, abraço, Quesada, tamo junto. Muito bom. Atenção, Michel Lopes, vamos lá! O gabarito do jogo. Gabarito do jogo. E já sobe o hino do Galão da Massa aí. Somos do Clube Atlético. Nota do goleiro Everson. Lelê? Everson nota 6. Saravia. Saravia, não gostei do Saravia hoje não, em nota 5. Saiu para a entrada do Natanael. 5 também, Capri.
Lianco, saída de bola errada, hein? Meu Deus. Nota 4,5. Júnior Alonso. Já teve melhores atuações, nota 5. Caio Paulista. Nossa, que figura inexpressiva, hein? Caio Paulista, nota 4. Foi ali que saiu um dos gols, né? A jogada do Léo foi em cima dele. Saiu para a entrada do Gabriel Menino. No dia que virar adulto, né? Vai receber um 8. Menino, nota 6. Fausto Vera. O mesmo Fausto do Corinthians, tá? Nota 4,5. Bernard entrou no lugar do Fausto. Nenhuma alegria nas pernas, sem nota. Rubens. O Rubens não é bem essa posição dele, né? Jogou mais no meio ali e tal. Não achei legal, não. Nota 5. Gustavo Scarpa, uma figura apagada. Bom jogador. Perdeu a vaga no segundo tempo. Nota 5. Saiu para a entrada do Igor Gomes. Repito a nota 5. Coelho. Ficou meio isoladão lá na frente. Nota 4,5. Hulk. O Hulk é gigante, né? O incrível Hulk, mas hoje ficou devendo, hein? Nota 5. Saiu para a entrada do João Marcelo. Sem nota. E o Rony? Olha, pela bicicleta, nota 4. Nota do técnico Cuca. Ô, Cuca. Se liga, hein, Cuca? Se liga, hein? Nota 4. Ei, Cuca tá... Ô, Cuca, vamos lá. Atenção, muito bom. Atenção, Michel Lopes, vamos subir o hino do Santos agora. Quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. E a nota do goleiro Gabriel Brazão. 7 pro Brazão. Bom goleiro, Brazão. Gosto do Brazão. Viu? Brazão, moleque. Muito bom, bem, muito bom. Jogador. Léo Godoy. Fez a jogada lá, né? Do gol do Barreal. Nota 6,8. Nota de JP Sherman. O Sherman ficou tanto tempo assim em campo, né? Vou dar uma nota de 5,5 pela participação. Gil. Seguro, Gil, hein? O Gil não tava jogando isso no Corinthians há 2 temporadas, não, hein? Nota 7 pra ele. Saiu para saiu não, ele ficou. Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo foi o melhor jogador em campo. Vou dar uma nota 7,9. Boa. Escobar, nota 6,5. E o Pablo Escobar? Meu Deus, daí nota menos alguma coisa. Deve estar ardendo em alguma fogueira de algum lugar aí, né? Tá no inferno, queimando lá no inferno. Aquela explosão lá na Colômbia do avião, né? Que ele dá uma mala pro garoto e explode o avião. É uma das coisas mais absurdas que uma pessoa do mal pode fazer com outra. Exatamente. Tá louco. João Schmidt. João Schmidt é bom de bola, hein, Capri? Poxa vida, que bom jogador. Sabe tudo. Pena que não tenha mais 20 e poucos anos, né? Nota 7 pra ele. Gabriel Bontempo. Tem futuro esse moleque. Nota 6,5. Se for lapidado, vai fazer muito sucesso ainda no Peixe. Ele saiu para a entrada do Rincon. O Rincon quase fez um golaço. Errou, era para ter chutado o rasteiro no canto direito do Everson. Rincon, nota 6,5. Barreal fez o gol, nota 6,9. Saiu para a entrada do Diego Pituca. Bem o Barreal, hein? Quase fez um outro também. Pituca entrou, manteve um bom nível do meio-campo, nota 6. Tiquinho Soares. Tiquinho não fez gol, mas ele é um jogador tático, né? Faz muito bem o pivô, segura com o corpo a marcação, faz a tabela. Gosto do Tiquinho, viu? Bom jogador. Um dos raros 9 do futebol brasileiro. Nota 6,9 também. Guilherme, nota 6,5. Neymar. Queria ter tanto dar uma nota 10 para ir pro Neymar, mas não vai rolar, né? Vou dar nota pela participação 5, Capri. Ele não tava fazendo um mau jogo. Tava jogando, tava ali. Até achei que o Neymar ia deixar um gol hoje, né? Mas infelizmente a contusão tirou. Nota 0 para contusão, pela participação, nota 5. Ele saiu para a entrada do Roleiser.
Você viu que o César Sampaio falou que o Rollaser não conseguiu fazer aquilo que ele esperava, né? Tanto é que depois o Rollaser daria lugar pro Tassiano. Nota 5 pro argentino. E o Tassiano? Nota 5 também. Nota do César Sampaio. Olha, eu não sei, hein? Se tiver muita dificuldade para ter técnico, se o César Sampaio conseguir fazer esse time jogar como jogou hoje contra o Atlético, não precisa de outro treinador, não. Nota 7 pro César. Ave César. Ave César. E o Braulio da Silva Machado? Nota 6,5. Pro árbitro do jogo. Tá bom demais. Lelê, logo mais 7h30 da noite, estaremos juntos aí pro Esporte em Debate, hein? Pra falar muito mais dessa super rodada do Brasileiro, hein? Você vai gastar 1h e 10 minutos só pra falar do novo técnico do Corinthians. Acho que vai rolar, viu? Viu, chefe? Acho que chegou a hora. Tchau. Vamos ver. A gente vai falar disso logo mais no Esporte em Debate. Bom descanso. Tchau, Lelê. Valeu, tchau. 17 minutos da quinta-feira no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Vamos falar do Corinthians então. Agora há pouquinho o Luiz Fabiani entrou conosco aqui por telefone ao vivo, já na madrugada dessa quinta-feira, informando que uma reunião vai acontecer nessa quinta-feira entre a diretoria do Corinthians para definir o futuro de Ramon Dias. Significa que a chance do argentino permanecer é muito pequena. E o Fabiani volta agora no trabalho dos vestiários da Neoquímica Arena, depois de Corinthians 0, Fluminense 2. Fala aí, Fabiani. Capriotti, mais um mau resultado do Corinthians. Acima disso, uma má atuação. O Timão pouco criou diante do Fluminense na Neoquímica Arena e em nenhum momento pareceu estar próximo sequer de conseguir o empate, mesmo com 1-0, e a situação parecia de caixão fechado no momento que o Fluminense faz o segundo gol. Cresce também a pressão sobre o técnico Ramon Dias. As primeiras informações obtidas pela Rádio Bandeirantes após o apito final dão conta já de um descontentamento por parte de Augusto Melo com o treinador alvinegro, principalmente pelo dia a dia, pelos trabalhos defensivos, sobretudo, e a qualidade dos treinos no CT Dr. Joaquim Grava. Bom, quem vai falar muito melhor que eu, claramente, é a Opinião Bandeirantes com Alexandre Pretzel. Diga lá, Pretzel. Olha, Fabiani, foi uma das piores apresentações do Corinthians. O Fluminense com um time organizado, também sem ser brilhante. Capriotti, mais um mau resultado do Corinthians. Tamanho do Corinthians. Corinthians vai passar como pelo Campeonato Brasileiro? Espero que com tranquilidade, não como sofrimento, não com o sofrimento da temporada passada, quando lutou para não cair até a reta final. Mas se continuar assim, a coisa realmente vai ficar complicada. O Corinthians não tem elenco, e isso a gente fala desde o ano passado. É isso, Fabiani e Capriotti. E quem também opinou a respeito da atuação do Corinthians, é claro, foram os técnicos Ramon e Emiliano Dias, que dividem funções no dia a dia e concederam entrevista coletiva logo após o apito final na sala de imprensa da Neoquímica Arena. Vamos ouvir. Boa noite, primeiro. E de jogo, acho que foi um jogo estranho, porque o primeiro tempo ainda tuvimos muita posse de bola, praticamente não sofrimos finalizações deles, pero tampoco fuimos tan claros a la hora de atacar. No encontramos los espacios, se fecharon bien y no fue un juego muy abajo de lo que no estábamos acostumbrados, pero y después lo de Garros, la verdad que no tenemos fecha tampoco, pero él está lo positivo que él está mejorando día a día, gracias a Dios, así que acho que no queda mucho tiempo para que él volver a contar con él en el gramado. Ramon, aqui também, Emiliano, boa noite, Vinícius do Central do Timão. Queria que vocês falassem do gol do René, o primeiro gol que abre o placar para a equipe do Fluminense, que acabou sendo um gol parecido com os gols que o Palmeiras fez no último sábado. O que tem acontecido que o Corinthians tem levado tantos gols de fora da área? Sí, por ahí son jugadas y situaciones donde uno realmente no espera que llegue a esa concreción, porque realmente el gol fue seguramente muy raro, muy extraño, de una posición de un lateral que es zurdo y patea de derecha y realmente hizo un gol increíble. Y eso creo que lo afectó anímicamente al equipo, porque veníamos no jugando a un gran nivel, pero manteníamos el control, era un partido intenso de la parte de los dos equipos. Es un momento donde cualquier remate, cualquier cosa termina en gol. Esos son momentos, y contra estos momentos así
complicado, hay que mantener la calma, hay que mantener el trabajo, seguir convenciendo al jugador de su capacidad, porque en estos momentos son creo las cosas muy importantes, que el jugador no pierda la confianza de lo que veníamos haciendo, de lo que tenemos. Bajar la guardia no sería bueno para el equipo, para el club, para los jugadores, para nosotros, para nadie. Así que vamos a tratar de que el equipo recupere esse espírito que teníamos anteriormente. Ramon Emiliano, boa noite. Lucas da Rádio Band News FM. Até o fim do Campeonato Paulista, o segundo jogo contra o Palmeiras, o Corinthians tinha perdido 2 jogos para o São Paulo e para o Barcelona. De lá para cá são outros 6 jogos e já 3 derrotas, além de 2 empates. Qual que é a avaliação de vocês do qual o principal motivo ou quais os principais motivos para essa oscilação na temporada, principalmente no quesito dos resultados? Y acontece, ¿no? Y falamos siempre que durante el año se tiene un tipo de oscilaciones por lesiones, por momentos no estamos acostumbrados a perder en Corinthians así 2 jogos y ya llega demais y el grupo lo sintió. Acho que el golpe del clásico fue duro para nosotros y acho que hoy se sintió un poco, pero así ahí y todo dimos una respuesta que no nos crearon una situación de gol. Y tuvieron un chute al arco y fue un gol que de otro, acho que fue de otro juego, porque no es que fue una jugada preparada o ensayada, fue un rebote, te clavan el gol y ahí vos se siente otra pancada más y a veces, pero el análisis en general acontece cuando vos en lo largo del año no estamos acostumbrados, pero acontece y nos tenemos que responder y reponernos lo más rápido posible porque no somos un grupo que está acostumbrado a perder y tenemos elenco como para jugar mejor y hacer otras performances. Opa, boa noite. Yuri Medeiros da Rádio Itatiaia. O Carrilho é um dos melhores jogadores do Corinthians, se não o melhor jogador do Corinthians na temporada, mas acho que é um consenso que ele vem de 2 jogos um pouco abaixo, contra o Palmeiras e hoje. Você acha que um desafio para vocês nesse momento você já não tem o Garro, que é talvez o jogador mais criativo do time. Vocês acham que um desafio que vocês têm é ter alternativas ofensivas quando o Carrilho não está num grande jogo, quando ele não está tão bem? Esse talvez seja um desafio para o Corinthians, pensando, tendo como parâmetro o jogo contra o Palmeiras e contra o Fluminense hoje. No, acho que a gente el volumen tuvimos muy acelerado más que nada. En el primer tiempo por ahí no encontrábamos los espacios y después la salida de Carrillo es porque él votó también nos mudó el esquema y el 5, el pivot de él estaba siempre solcinho, entonces quisimos tener más apertura por fuera en el mano a mano con Tales, de ya Memphis ahí con las 2 puntas bien fixas. Y yo que ahí voltamos a recuperar la bola, vino un rebote, pero las alternativas las trabaleamos, las tenemos. Pasa que acontece cuando viene la racha negativa, parece que nada sale. Son 2 jogos muy abajo que no estamos acostumbrados a hacer. Y de que no llegamos aquí, nunca perdimos así 2 juegos consecutivos y duele. Pero hay que tener el coraje y la responsabilidad para seguir trabajando, porque cuando ganábamos no estaba todo bien, ni cuando perdimos, ni cuando ganábamos éramos los mejores, ni ahora que perdemos somos los peores. Siempre nos tratamos de mantener un equilibrio en la derrota y en los triunfos. Y acreditar que lo que se está haciendo falta un poco más de buenas decisiones y el Chimi hallo que va, no tengo duda, porque cuando hemos pasado situaciones mucho más difíciles que esta y el grupo se repuso y tiene la personalidad y sobre todo cuando tienen elenco como para hacer eso. Emiliano, Ramon, boa noite. Nina Gagliotti da Rádio Bandeirantes. Queria te fazer uma pergunta a respeito do meio-campo do Corinthians, sem Garro, sem Coronado, se há uma defasagem dentro do elenco ou se não há, se vocês acham que as peças estão no elenco do Corinthians, se essa nova formação não está resultando de fato em gols, em resultado de fato. Você quando tem camisa 10 como Garro,
está obligado a jugar con un camisa 10 porque él tiene la cualidad y es el mejor de su posición. Hoy hallo que el control no lo tuvimos, que no nos crearon una situación de gol, nada más que faltó esa facada inicial, porque si vos falla un gol, hallo que ya iban a venir ainda más. Pero cuando están esos momentos de que nada sale, se ve que el sistema no funciona, no hallamos que en líneas generales no fuimos de profundo y no fuimos claros, pero hallo que el control no lo tuvimos. Faltó eso, lo que lo he vuelto a falar, que es de las situaciones cuando vos estás en un momento delicado, que vende un golpe muy duro, como fue lo del Clásico el otro día, tenés una chance, es gol y ya se alivia todo, se calma todo, más. Tenemos experiencia en esto y ya aconteció. Pero claramente, vos no puede reemplazar un Garro. Garro no tiene reemplazo en el fútbol brasileño, porque ya fez los números, fez todo lo que es. Entonces vos tenés que buscar variantes, tenés que buscar sistemas diferentes, porque como es imposible reemplazarlo a él. No tenés, porque él tiene la cualidad, los números falan de él mismo. Y entonces, pero seguiremos trabajando para encontrar que el sistema funcione, porque el elenco no dudamos nunca del elenco. Sabemos el elenco que tenemos. Tenemos para jugar mejor, sí. Hallo que no fue nada que ver, fuimos muy abajo, pero no tan abajo como Palmeiras. Y ahora el sábado tenemos otra final más y va a ser así hasta el fin del Brasileirão. Outra liderança do clube a se posicionar foi Memphis Depay. O atacante holandês foi o único atleta do Corinthians a conceder entrevista na zona mista do estádio logo após o apito final na Neoquímica Arena. Memphis deu suas explicações a respeito da oscilação da equipe, que conseguiu triunfar 9 vezes consecutivamente na reta final de 2024. Olha, todo mundo está muito orgulhoso por ganhar o primeiro título. Depois de 6 anos, tomou 6 anos para o Corinthians ganhar um título, e agora, depois de 6 meses de trabalho, ganhamos um título. E agora esperam que a gente vai ganhar todos os títulos. Eu acho que a gente tem que ser humilde, a gente tem que ficar calmo. É uma temporada longa. O time está trabalhando, mas não somos consistentes. Ok, ganhamos o título, mas a gente só marcou um gol. No segundo jogo, que foi 0-0, a gente criou algumas chances, mas o que eu quero dizer com isso é: nós temos muito trabalho a fazer. Não podemos nos achar um time fantástico. Eu não acredito nisso. Vamos ficar humildes e trabalhar firme. E os jogadores precisam mostrar mais, precisam provar mais para entender o que precisa para ser consistente. E são muitos fatores. Não só no campo, é fora do campo, estudando posição, sabendo o que fazer, sabendo o que fazer quando tem com a bola, onde estar, ou quando não tem a bola, são muitas coisas. Mas eu não sou treinador. E o Corinthians tem uma nova oportunidade de se provar no Campeonato Brasileiro já neste sábado, quando enfrenta o Sport, também em sua casa, a Neoquímica Arena, que promete estar lotada. Foram mais de 40 mil torcedores presentes na partida contra o Fluminense. Público esse que certamente irá se repetir diante do Leão. Você acompanha tudo, é claro, na programação da Rádio Bandeirantes. Valeu, tá bom. Tá aí o Luiz Fabiani trazendo o trabalho nos vestiários da Neoquímica Arena nessa derrota do Corinthians para o Fluminense por 2-0. 30 minutos da quinta-feira, estamos na madrugada da quinta-feira, 00:30. Muito obrigado a todos vocês que estão conosco aqui também no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Seguimos juntos aqui com o Pedro, com o Pedro Fonseca, Cláudio Monteiro, Wilson Antônio Moreira, muito obrigado pela companhia de todos vocês aqui. Vamos juntos até a 1h e agora convocando a Michele Silva, que vem diretamente de Porto Alegre. A Michele, nossa companheira da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, que acompanhou de pertinho lá no Beira-Rio a ótima, excelente vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 1-0. Olha o Palmeiras recuperando. Olha aí, o Abel Ferreira recuperando o time. Na hora certa, hein? Faltando 2 meses para o Mundial de Clubes, aí está Abel Ferreira, começando a recuperar a equipe do Verdão. Vamos ao trabalho da Michele Silva, falando de Internacional 0, Palmeiras 1. Diz aí, Michele.
Aqui no estádio Beira-Rio, com assistência de Richard Rios e gol de Facundo Torres, o Palmeiras venceu o Internacional pelo placar de 1-0. Esse placar foi construído já no segundo tempo, após uma primeira etapa com 0-0 no marcador e sem muitas finalizações das duas equipes. No segundo tempo, o Inter começou ameaçando mais, mas o Palmeiras conseguiu chegar à finalização e depois, basicamente, se fechou, restando poucos espaços ao Internacional, que até acumulou meias e também atacantes na reta final desta partida. A vitória do Palmeiras aqui na Casa Colorada foi somente a 6ª da história. E o técnico Abel Ferreira se tornou o primeiro da história palmeirense a vencer o Internacional 2 vezes aqui na Casa Colorada. O Palmeiras, que já iniciou seu processo de retorno para São Paulo e agora já passa a focar no Fortaleza, adversário do domingo às 6h30 da tarde na Arena Castelão. Palmeiras que vai encarar uma sequência que continua de jogos fora de casa, percorrendo uma distância significativa. Tem o Fortaleza na Arena Castelão, tem o Bolívar lá na Bolívia pela Libertadores na próxima quinta-feira da próxima semana. Pensando nesses jogos, o técnico Abel Ferreira geriu o elenco e modificou um pouco a escalação inicial, utilizando Giai e também Aníbal Moreno no time titular do Verdão. Ele explicou essa alteração no time e também outras escolhas na coletiva dada aqui no estádio Beira-Rio. Vamos ouvir o Abel. Sequência, viagens, pensa em rodar o elenco. O que tu pode contar pra gente? Obrigado. Olá, boa noite. Olha, para ser muito sincero, para eu não ficar estressado, é um jogo de cada vez. Pensar um jogo de cada vez, recuperar os jogadores, recuperar o staff técnico, recuperar o treinador também, porque os jogadores também sentem desgaste, mas nós também, sobretudo nas viagens. Não durmo quanto muitas vezes eu gostaria. Sei que o sono é um dos maiores reparadores daquilo que é a nossa condição física, mas é pensando num jogo de cada vez. Neste jogo aqui sabíamos que era um jogo extremamente difícil, uma equipa muito bem organizada, muito bem trabalhada pelo seu treinador, pelo Roger Machado. Tem duas formas de jogar em casa e fora. O médio defensivo deles que descansou, está-me a esquecer o nome agora, o número 5 deles, Fernando, desculpem, que jogou em Portugal há muitos anos, que eu conheço. Fora de casa entra mais naquela linha de 5 e faz quase como uma linha de 5 e defende muito bem, como foi, por exemplo, em casa do Fortaleza, não com o Fernando, mas com o número 16 que entrou ainda neste jogo. E então nós preparámos muito bem este jogo, como te disse, uma equipa muito bem organizada, muito bem treinada, já não perdia uma série de tempo, confiança no máximo, mas eu acho que é isto, a nossa equipa tem que manter este foco, este rigor, esta solidez. A primeira parte, na minha opinião, nós fomos melhores, fizemos 7, 8 remates, o adversário só ajustou uma, na segunda parte o adversário reagiu, entrou melhor, os primeiros minutos, mesmo sem criar perigo, mas empurrou e ganhou metros, mas nós fizemos o primeiro, podíamos ter feito o segundo, numa jogada do Estevão, e depois num ressalto agora mesmo no fim, em que eu acho que o Bruno Fux vai atirar a bola e ela sobra para o Valência, que enfrenta o nosso goleiro, falhou, mas acho que, na minha opinião, naquilo que foi o jogo total, eu acho que é uma vitória da equipa que foi mais sólida, da equipa que soube sofrer e aproveitar as oportunidades que teve. Abel, parabéns pela vitória. Tu comentou ali sobre esse trabalho no dia a dia, enfim, essa preparação, e tu comentou também sobre saber sofrer. O Palmeiras, ele termina a partida com 33% de posse de bola. Como é trabalhar esse dia a dia para não estar com a bola? Porque a maior parte do segundo tempo o Palmeiras deu entrada para o Inter, porém quando a gente vai ver no terço final, que o Roger gosta de citar, o Inter não atuou. Ou seja, soube sofrer. Como é saber sofrer durante o dia a dia? Pronto, são formas de ver o jogo diferente. O Inter anda para trás, quando tem bola, o número 5, o volante Fernando, entra no meio de zagueiros, o número 8 baixa para jogar, até uma equipa que joga muito por fora do bloco,
e que tem muita posse de bola, tem muita posse, mas é uma forma de jogar que também pode desgastar os adversários. Na primeira parte eu acho que não foi assim. Na primeira parte que tu viste, eu tenho uma opinião diferente da tua. Na primeira parte nós tivemos 8 remates contra 1 apenas do adversário. Corrijo-me, a posse de bola não sei como é que foi na primeira parte, mas podes-me ajudar aí. Eu acho que foi mais equilibrada. Na segunda eu acho que o adversário reagiu. Como te disse, na segunda começou a fazer claramente saída a 3 com a entrada de Fernandinho, ou no meio dos zagueiros, ou entre o lateral e o zagueiro. E é uma equipa que joga fora do bloco, roda direita, não dá, roda esquerda, não consegue entrar. A nossa equipa está preparada para tudo. E como te disse, nós jogamos com uma equipa qualquer. Acho que é uma das coisas que nós temos que realçar. Acho que era das equipas no mundo que ainda não tinha perdido, não é? É uma equipa super competente, muito bem treinada, com jogadores experientes. Olhem para a qualidade dos jogadores do Inter, e é uma equipa como foi o ano passado. Pena que não ganhou o jogo aqui em casa com o Botafogo. Podia ter ganho e podia nos ter ajudado de certa forma, mas nós temos uma estratégia, temos uma forma de jogar, uma forma de pensar, e o jogo é dividido por momentos e transições. Transição ofensiva, transição defensiva, organização ofensiva, organização defensiva. E eu acho que em todos os momentos nós fomos melhores, e na única oportunidade, na segunda parte, clara de golo do nosso adversário, é num ressalto de bola. É um ressalto em que o Fux vai tirar a bola, sobra no Valência, e podia ter feito 1-1, mas como te disse, sim, mais posse de bola, mas em termos de perigo, como tu disseste, porque nós conseguimos tapar muito bem os caminhos para a baliza de uma excelente equipa, volto a referir, muito bem treinada, com excelentes jogadores, e que seguramente, tal como o Palmeiras, vai andar aqui na luta. Abel, boa noite. Você é o primeiro técnico da história do Palmeiras a vencer 2 jogos pelo Palmeiras aqui no Beira-Rio. E o Palmeiras tem pouquíssimas vitórias aqui. O Inter estava 16 jogos sem perder. Inclusive, essa questão que você destacou do Inter circular muito a bola nesse bloco um pouco mais atrás. Um jogador que o Inter normalmente encontra no bloco mais avançado é o Alan Patrick. E hoje a gente percebeu o Aníbal Moreno e também o Rios oscilando entre quem perseguiu o Alan Patrick. Isso foi algo previamente orientado, e queria também entender qual é o peso de alcançar esse tipo de marca, você é um técnico tão vitorioso pelo Palmeiras. Obrigada. Mas há um dano colateral muito grande. As pessoas metem as expectativas todas em cima da tua mão e estão à espera que eu ganhe sempre, todos os anos, a quantidade de títulos. Nem o Guardiola ganha, nem o Ancelotti ganha, que são os 2 melhores do mundo. Portanto, se eles não ganham, eu também não vou ganhar. O problema de ganhar muitas vezes, e tu estás-me a dizer uma coisa que eu nem sabia, portanto, não é fácil ganhar aqui, não é? A história diz que não é fácil ganhar aqui. Mas parece que o Palmeiras e que o Abel têm que ganhar todos os jogos, ganhar todos os títulos, ganhar todas as competições, e isso não é uma coisa que me preocupa. A mim preocupa-me é saber que eu trabalho com qualidade, que eu ajudo os meus jogadores a evoluir, que eu trabalho com a minha comissão para continuar a melhorar os nossos processos. Não é por termos ganho aqui que nós somos melhores agora que o que éramos quando perdemos a final com o Corinthians. Aliás, eu ando com essa medalha comigo, essa medalha da final do Corinthians anda comigo, vai comigo para todo lado, porque muitas vezes não é só aqui no Brasil, é no Brasil, é em Portugal, há uma mentalidade de perdemos o primeiro lugar. Eu penso de maneira diferente. Eu ganhei o segundo lugar. Mas, infelizmente, em função de onde estamos, as pessoas dizem, eu perdi o primeiro lugar. Não, eu ganhei o segundo lugar. Eu sei quanto me custa, quanto me custou mais uma vez estar na final, e umas vezes vais ganhar, outras vezes vais perder, mas como te digo, há um dano colateral. Ninguém, quando tu perdes, toda a gente critica, quando a tua equipa joga mal é porque não treina bem, e isto é o dano colateral de quando tu és bom jogador, quando tu ganhas títulos. Há esses 2 lados. Quando não ganhas, as críticas vão cair em cima de ti como raios, e tu tens que ser equilibrado e perceber, nem quando eu perdi
sou tão mau como aquilo que falam, nem quando eu ganho sou isso tudo do que dizem, porque para mim a consistência do nosso trabalho é o que me orienta, por isso nem fico muito eufórico quando ganho, nem fico muito desorientado quando perco, porque eu sei de onde venho, sei como é o meu trabalho, sei como é que é feito o processo e sei que o futebol é feito de 3 resultados. Alguns acham que não, mas é ganhar, é perder e é empatar. O importante é ficares com a consciência tranquila de que dás o teu melhor de forma consistente. É isso que eu peço aos meus jogadores. Abel, tudo bem? Boa noite. E a gente já viu você dar várias voltas, né, para esse time do Palmeiras. Claro que ninguém consegue voar na plenitude o tempo todo. O Palmeiras teve algumas quedas e você consegue retomar o caminho das vitórias. Essas 2 últimas vitórias suas, mas principalmente a vitória aqui fora de casa, com o Inter que não perdia 17 jogos, invicto na temporada, é uma vitória para colocar de vez o Palmeiras nos trilhos, o Palmeiras na ponta de cima, o Palmeiras para brigar de vez ou se tornar de novo, né, um dos favoritos a vencer o Campeonato Brasileiro? O ano passado em que lugar é que ficamos? O ano passado não lutámos pelo título até ao fim. É a única coisa que eu posso prometer. Por isso é que às vezes, eu já disse isto na outra conferência de imprensa, uma mentira dita muitas vezes passa a ser verdade. Não fomos à final outra vez do Paulista. Não estamos a disputar outra vez os títulos, não estamos na disputa. Se vamos ganhar, não sei. E vocês depois são livres de comentar. Eu fico feliz porque a nossa Presidente sabe o que é que eu faço, os nossos jogadores sabem o que é que eu faço, o Barros sabe o que é que eu faço, nós sabemos o que é que fazemos, sabemos como é que é o futebol e sabemos que nós não podemos prometer títulos, mas a verdade é que nos últimos anos, não é de agora, eu tenho um penso um bocadinho diferente. O Palmeiras tem estado sempre lá a competir, sempre. Porque o Palmeiras o ano passado competimos na Copa do Brasil, fomos eliminados pelo campeão, competimos na Copa Libertadores, fomos eliminados pelo campeão, fomos até a última jornada e perdemos o campeonato em nossa casa com o Botafogo, com possibilidade de ganhar. Infelizmente, quando o Botafogo veio aqui ao Internacional, o Internacional podia nos dar uma ajuda, também não conseguiu ganhar. Portanto, o Palmeiras tem estado lá. Não vamos ser verdadeiros. Se vamos ganhar, não sei se vamos ganhar, não sei, nem nunca prometi isso. Agora, o Palmeiras tem estado sempre lá. E estas fases de turbulência, ela é muito mais feita daí do que daqui. Porque nós sabemos, eu sei o que é que eu faço. E o segredo de estar, isso é que vocês vêm perguntar, qual é o segredo para estar no Brasil e no Palmeiras há 5 anos seguidos? Qual é o segredo? Qual é o segredo? É muito simples. É trabalho, é consistência nos processos, é acreditar naquilo que se faz. E depois estou aqui porque há muitas atualizações que são feitas que vocês não conseguem ver. Não veem. E ainda bem que não vêm. E o resto depois tem a ver com o espírito que nós criamos, esta mentalidade competitiva. E por isso é que muitas vezes eu digo, eu odeio perder e vou dizer as vezes que forem precisas. E já há jornalistas que dizem, pois, mas ele quando perde fica chateado. Mas querem o quê? Querem que eu me ria quando eu perco? Quero vir para aqui contente? Não vou, tem a ver comigo. Tem a ver comigo, este sou eu. E quando ganho, fico de consciência tranquila porque sei que os nossos torcedores no outro dia vão trabalhar em paz, vão estar contentes e, como te digo, eu ando com as expectativas dos outros na minha mão. Mas essa é a minha função e tenho que aguentar com elas. Tenho feito muito ginásio, tenho as costas largas e tenho que aguentar com essas expectativas todas. Esse foi o técnico Abel Ferreira depois da vitória contra o Internacional no estádio Beira-Rio pelo placar de 1-0 com gol marcado por Facundo Torres. O Palmeiras chegou à 5ª vitória consecutiva e está invicto no Campeonato Brasileiro. Obrigado, Michele. Tá aí a Michele Silva com as informações da vitória do Palmeiras sobre o Internacional e o Abel Ferreira fazendo as pazes novamente com a vitória, não é? E com o bom momento do Palmeiras voltando a convencer, não é? Vencer e convencer. Nada melhor do que as vitórias para dar uma acalmada no ambiente. Vamos fazer um intervalo rápido. Na volta, o assunto vai ser o São Paulo, que estava vencendo o Botafogo, mas sofreu um empate e volta com um ponto do Rio de Janeiro. 45 minutos desta quinta-feira, faltam 15 minutos para 1. O apito final volta já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Gilvan, prefeito de Santo André, do PSDB. Em Santo André, o novo modelo de gestão do PSDB está trazendo emprego e renda. Investimos pesado na educação e zeramos a fila de creche. Fizemos o Poupa Tempo da Saúde, onde as consultas com especialistas são acessíveis. E também o Moeda Verde,
onde o cidadão troca lixo reciclável por alimentos saudáveis. O andreense tem orgulho da cidade. O PSDB sabe que o país só melhora quando sua cidade melhora. Conheça a Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Com camarotes nos principais estádios brasileiros, a Soccer Hospitality leva até você ou sua empresa a melhor experiência através de serviços de open bar, open food, presença de ídolos, segurança, além de muita música e alegria para torcer pelo seu time do coração. O melhor serviço prêmio em camarotes nos estádios do Brasil é na Soccer Hospitality. Conheça toda a rede em soccerhospitality.com.br. A crise ambiental está se agravando. Extremos climáticos, desmatamento e poluição prejudicam todo mundo. Por isso, o Brasil precisa de um Partido Verde forte e democrático. Vem reconstruir o PV, vem somar no trabalho de melhorar o país e o planeta. Vem pro PV. Agora, apostar ficou mais simples. Ative o efeito estrela. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Aposta. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Acesse o site estrelabet.bet.br e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Edna Martins, presidente estadual do PSDB Mulher. Como liderança do PSDB Mulher, nosso compromisso é claro: lutar pelos direitos de todos, especialmente das mulheres. Acreditamos no protagonismo feminino, mulheres empreendendo, liderando e transformando vidas. Com coragem, sensibilidade e competência, mostramos todos os dias que a nossa liderança faz toda a diferença. Cidade forte faz um estado forte. Venha fazer parte do PSDB. Tá ligado em motopeças? É na Cata, meu irmão. É pastilha, suspensão e kit relação. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é segurança, é porque é. Na Cata é motopeça, é porque é. Na Cata é confiança, meu irmão, é porque é. Mais qualidade e resistência em duas rodas é na Cata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é na Cata. Paz no trânsito começa por você. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. Luiz Oliveira, secretário-geral do PSDB São Paulo. O PSDB de São Paulo acredita na renovação com responsabilidade. Seguimos trabalhando pelo desenvolvimento, com foco em educação, empreendedorismo e geração de empregos, principalmente o primeiro emprego para a juventude. Estamos renovando ideias, mantendo boas gestões e sendo uma alternativa segura, eficiente e preparada para o futuro. O PSDB sabe que o país só melhora quando sua cidade melhora. Venha fazer parte do PSDB. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, Apito Final. Faltam 10 minutos para 1h da manhã no apito final da Bandeirantes. Hora de falarmos do São Paulo e o empate, não é? O empate ali com... no sabor de derrota pesado. Mas o São Paulo poderia ter vencido, né? Porque conquistava os 3 pontos até boa parte ali do segundo tempo e acabou tomando o empate. Vem com 1 ponto e vai encarar o Santos no próximo domingo no estádio do Morumbi. As informações do Tricolor com o Paulo do Vale, diz aí PDV. Oi, Capri, no Engenhão, após o apito final 2-2 São Paulo e Botafogo, confusão entre os atletas do Tricolor Paulista.
Alan Franco cobrava Luciano de forma mais enérgica e depois André Silva entrou no meio da cobrança e se estranhou com o zagueiro do São Paulo, com encarada entre as partes, e aí a turma do deixa disso tendo de agir. Clima quente, porque a interpretação é que o São Paulo poderia sim ter saído com a vitória do Engenhão. E notícias não tão boas assim com relação a Jonathan Calleri, substituído na primeira etapa e suspeita de uma grave lesão no joelho que pode comprometer a temporada do argentino, que já não é das melhores. Com o Rafael fazendo milagres, mas não garantindo a vitória do tricolor paulista. Muitos assuntos abordados por Luiz Ubeldia na coletiva pós-jogo. Cobrança interna feita pelo elenco para tentar atravessar essa fase. ¿Vos decís que eso es importante? Não, que sim, ellos terminen... Para vos es una pregunta importante. Eu acho relevante uma atenção No es importante. Terminamos un partido, hicimos un esfuerzo bárbaro, nos hacen un gol prácticamente al final, y para vos es importante esa pregunta. Para vos não é normal no futebol uma discussão? Eu estava encerrando a pergunta para entender como é que você pensa essa discussão no vestiário. Pero vos? ¿Para qué haces esa pregunta? Vamos a otra pregunta. No me gusta esa pregunta. Vamos a otra pregunta. Es una mala educación, después de haber jugado un partido importante, prestarle atención o tirar los focos sobre una discusión sobre 2 o 3 jugadores que, por supuesto, después de un empate, pueden estar calientes, pueden estar enojados, porque el empate no nos gustaba, queríamos ganar. ¿Y a vos te parece que es una pregunta para ponerlo adelante? Después del partido que se hizo el primer tiempo, después, ¿te parece una pregunta para ponerla adelante de todo? Era uma análise da junção do coletivo, como é que você enxerga essa cobrança do vestiário, mas é direito seu não querer responder, está de acordo? No, a otro. Perfeito. Eso no es ser de São Paulo, eso es ser de otro time. Vamos. Thaís, o Beldia ainda muito ameaçado, mas que foi bancado pelo Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, pelo menos até domingo. De Páscoa, quando o São Paulo enfrenta o Santos, 4 da tarde, no Morumbi. Nossa, mas foi mal demais o Zubeldia, hein? Mais um professor de jornalismo. Ô Zubeldia, você queria que te perguntassem o quê, hein? Do empate? O empate todo mundo vai perguntar. É claro que iam te perguntar sobre a discussão entre os jogadores, Zubeldia. É óbvio que iam te perguntar isso. E qual é o problema da pergunta? Se você não quer responder, não tem capacidade para responder, só diga, não vou responder. Não fica desmerecendo a pergunta do rapaz, do Gabriel Sá, do jornalista que fez a pergunta, muito pertinente por sinal. Foi muito mal, Zubeldia, muito mal, Zubeldia. Você tinha que explicar assim, por que é que seus jogadores estão descontrolados? Por quê? Um cobrou o outro ali ao final da partida. Se é coisa de jogo, se é normal, fala, explica. Não fica desmerecendo a pergunta do rapaz. Péssima postura do Zubeldia, péssima. Talvez já percebendo aí que a pressão em cima do trabalho dele está quase insustentável. É isso, já voltamos, 54 minutos da quinta-feira. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Paulo Serra, presidente do PSDB São Paulo. O PSDB respeita as ideologias. Discussões são importantes, mas não coloca comida na mesa de ninguém. Em Santo André, com o novo modelo de gestão do PSDB, criamos programas solidários, qualificamos os cidadãos, atraímos empresas e o emprego chegou. Nosso modelo zerou a fila da creche, criou o poupa-tempo da saúde, cuidou da cidade e a vida melhorou. O PSDB sabe que o país só melhora quando a sua cidade melhora. Libertadores é no Disney Plus. A caminhada em busca da glória eterna recomeça na fase de grupos. 32 times, 16 vagas e 7 brasileiros mostrando para a América o que é nosso futebol. Enquanto a gente mostra aqui o que é torcer de verdade. Vamos juntos em busca de mais um título. Ao vivo, assista no Disney Plus.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil. Porque é o que é. É líder em suspensão porque tem segurança e qualidade. Porque é o que é. É para carro, moto ou caminhão, porque vai bem na estrada e na cidade. Porque é o que é. É porque é Nakata. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. A crise ambiental está se agravando. Extremos climáticos, desmatamento e poluição prejudicam todo mundo. Por isso, o Brasil precisa de um Partido Verde forte e democrático. Vem reconstruir o PV, vem somar no trabalho de melhorar o país e o planeta. Vem pro PV. Diz que Obra é um filme de terror. E aí, já arrancaram tudo? Tudo, chefia? Tudo mesmo? Os joelhos, cotovelos, a coluna d'água. Tudo, patrão. Troquei tudo pro Tigre. Que nem o senhor mandou. Ô Juarez, você é um encanador sinistro, hein? Ah, obrigado. O senhor também. Com Tigre na obra, tá tudo certo. Tudo certo. Tudo Tigre. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi. Conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além de